Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Frente Azulina de sócios torcedores. O que significa isso? Quem são? O que comem? Onde estão? Hoje no Globo não. Aqui no Bancada Azulina. Bancada Azulina 131 recebe a faixa ator político, né, nesses últimos anos dentro do Confiança, que vai ter um protagonismo interessante agora no processo eleitoral. Então a gente vai falar um pouquinho sobre sua história, suas propostas, enfim, todo o pensamento deles para o crescimento do Confiança. Sejam bem-vindos ao Bancada Azulina número 131. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estou aqui com um grande elenco e meu amigo de sempre, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Salve, DG, como é que você tá, meu velho? E aí, seu Mike, boa noite ou bom dia, minha galera. Bem-vindos aqui à Fast, uma honra ter vocês aqui. Uma maratona que estamos, né? Depois de ter gravado com o Neto. Pra você que tá vendo aí, foi uma semana quase depois, mas a gente tá fazendo emendado aqui e com muito orgulho trazer a Fast aqui, que eu já queria falar há muito tempo com eles. Prestam um serviço muito interessante. E eu digo mais, são aquelas pessoas que a gente não consegue ser, porque a gente tá aqui fazendo vídeo, né? Então eles também não estão aqui fazendo vídeo, mas estão atuando em outras áreas. Muito massa o programa de hoje, tô ansioso. Boa, e começando com as apresentações, começar com as mulheres. Salve, Sara, como é que você tá, minha querida? Manda seu alô aí inicial. Bem, Mike. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é de extrema importância que a gente esteja aqui para fazer um pouco mais do que vocês fazem, que é trazer informação para a torcida azulina. Boa. Sara, que era minha vizinha, eu estou conhecendo ela só hoje. Exato, de janela. Diga aí. Assistíamos jogos na pandemia. Quando minha internet caía, eu ia assistir o jogo da casa dele. Pela televizinha, né? Exatamente. E continuando aqui com as apresentações, Ítalo Romani. Esse não foi meu vizinho, mas foi meu contemporâneo de universidade. Fizemos movimentos estudantil juntos. Salve, Ítalo, seja bem-vindo. Manda seu alô aí, meu velho. Valeu, Mike. Boa noite, Fernando. É uma honra estar aqui, né? Falar um pouco da Frente Azulina de Sócios Torcedores, explicar um pouco da parte histórica, discutir um pouco esse processo eleitoral e que é importantíssimo para o próximo triênio do nosso clube. Boa, e fechando aqui a mesa, Danilo, eu conheci ele hoje, eu não tenho nenhuma relação não. Salve, Danilo, como é que você tá, meu velho? Boa noite aí, obrigado pelo convite, tudo certo, e vamos aí conversar sobre o Confiança e sobre a Fast. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade. Rua Urquiza Leal, 1102, no Grajeru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, @BringBurgerAju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Vamos lá? Primeira pergunta para os três, né? Como se tornaram torcedores e torcedora do Confiança? Pode começar. Posso? Tô adorando essa coisa, primeiras mulheres. Então, na verdade, eu sou neta de um torcedor azulino não declarado, né? Porque ele nunca dizia que era torcedor do Confiança, mas ele só assistia do lado do Confiança. Ele só usava azul e branco. Era na época da geral e do radinho no ouvido. Então, acho que por volta dos 5 anos de idade, eu sou a neta mais velha. Ele tentou levar meu irmão é avesso ao futebol. E eu insistia muito. Na verdade, eu ia para lanchar. Colar de amendoim, rolete de cana, laranja descascada. Eu ia para lanchar no domingo. Mas aí foi pegando gosto, né? Quando eu cresci um pouco mais, ele já não me deixava mais ficar na geral. Aquela ideia machista ainda do futebol, né? Não é lugar para mulher aqui embaixo. Então ele começou a pagar ingresso para mim na arquibancada.
E num assobio, ele me dava pra eu botar a cabeça e ele ver que eu ainda tava ali. E aí, de lá pra cá, eu vim continuando. Hoje, infelizmente, ele não tá mais com a gente. E eu vou continuando o legado dele aí. Só que agora, declarada. Boa. Um abraço aí. Onde quer que ele esteja pro voinho de Sara. Ítalo, como é que você se tornou torcedor azulino? Cara, tô nessa saga aí há 22 anos, né? Tenho um primo também que é membro da FAST, é Fábio, a qual mando um abraço. Ele morava em frente à minha casa, lá no Fernando Collor. E, tipo, lá por volta de 2000, ele convidava para ir para os jogos ali. Teve, na época, se eu não estiver enganado, teve aquele problema no Batistão, né? Que caiu Sim. A Marquise. a Marquise. Aí ia para os jogos do Confiança, no João Hora, os jogos do Jipinho, no Sabino Ribeiro. Eu comecei ali, mais ou menos 2000. E 2001, na final mesmo, de Edivan lá. E aquela multidão ali, Batistão cheio, quem tava, né? Sabe como foi, a Trovão Azul enorme, e eu fiquei apaixonado. É tanto que eu trouxe aqui, ó, minha primeira camisa oficial, 21 anos. Isso aqui foi da Série C, 2001, depois que Confiança ganhou Bacana. o título, né? Quem é o patrocinador aí? É Banese. Banese, E a sim. fornecedora Pro esporte. Pro Esporte. O mais interessante não é isso. Abra a camisa toda. Parece Abra a uma camisa cruz, toda. né? Uma estrela, né, Mike? Ó, rapaz, assim, quem fez essa camisa não entendia nada de anatomia humana. Mas tá aqui, 21 anos, vai ficar, eu penso em moldurar no quadro, né, para colocar, eu tenho várias camisas ao longo dessa história aí de 22 anos acompanhando o Confiança. Então você veio pra tirar a gente da lama. Sim. Eu jurava que era Fábio, mas foi você. Isso aí. E Danilo, meu velho, como é que Rapaz, você se tornou com o torcedor do Minha história Confiança? do Confiança começa no... Pode falar um pouquinho mais perto. Minha história com Confiança começa... Confiança 4, Campinense 0, octagonal final da Série C de 2008. Foi o primeiro jogo que eu fui pro Batistão ver um jogo do Confiança. Valdson? Um gol da Silva, um gol de Thalisson, um gol da Cristiano Silva Alagoano. e um de Cristiano Alagoano. 3 pênaltis, se eu não me engano. E depois E desse fumaça dia, que só velho... Olha, quem tava lá não tinha nem como tirar o pé do chão. Se você tirasse, não botava mais, não. Aí fiquei embaixo do bandeirão da Trovão, aí já foi. Daqui pra lá, de lá pra cá, não parei mais. Boa. Na arquibancada, apaixona. É um negócio- impressionante. E aquele ano, até hoje eu digo, foi diferente. Apesar do resultado final, mas foi diferente. Sim. Eu tava pensando esses dias, assim, a construção da nossa subida pra Série B, ela veio com um monte de frustração, né, velho? Várias. Sim. E a gente, nessa semana, agora que a gente tá gravando aqui, dia 8, né? A gente comemorou ontem 3 anos do acesso à Série B, o dia que o sonho se tornou realizou, né? realidade, Eu pô. comecei Eu numa tava lá, frustração. viu? Eu comecei numa Em Erechim, frustração. Posso dizer assim, né? Aham. Você tava em Erechim. Tava em Erechim. Nos 300 de Erechim, né? Isso. 300. Ali foi algo Eu ia, né? espetacular. Arrumei um Invejável pra quem emprego. não tá. 4 dias antes eu passei numa vaga de emprego, aí não pude ir. Ia com ele, inclusive, né? Pois é. Fazia como eu. Faz pô. parte. Eu perdi um TAF da polícia militar pra ir pra um final cívico. O pé, foi pra uma final de estadual. Minha mãe vai ver isso, Mas ela tava passou. no estádio escondida porque Foi ela campeão, tinha pelo menos? certeza que eu não ia fazer a prova Ô, física. Sara, foi campeão pelo Fomos menos? campeões. Ah, então valeu. valeu. Fomos Tá campeões. perdoado. Tô não. Não tá, não. Eu não me perdoo. E a gente comemora agora 3 anos do acesso, depois de ter tomado um grande revés, um soco na cara em 2008. Depois, em 2015, já foi diferente, né? Quando a gente chega... Primeiro a gente rompe a barreira do sonho, né, pô? No acesso. Resgatamos o time em assim, 2014. A gente, tipo, leva uma ducha de agrafim em 2008 e cai tudo, né? Aham. Aí começa tudo de novo. Não, e demora, né? É. Porque Fica 2009, cai, aí 2010, 2011, 2012, 2013, 5 anos quase, Sim. né? Pra voltar ao patamar que a gente tava, pra depois começar a subir de novo, né? anos sem calendário, enfim. Ali foi Quem claro. roeu o osso hoje sabe Quem o passou por essa gosto fase aí... da experiência da vitória. E por isso que eu comemorei a permanência assim. Porque só quem sabe o gosto da permanência é quem subiu. Quem nunca subiu não sabe o que é gosto de permanência não, viu?
Então tá dito. Eu Mike. Boa, comecei DG. nesse sonho e fui frustrado logo na primeira vez, né? Já aprendeu, né? Como é o caminho. Começou num 4x0, mas eliminado por um gol. É pra conseguir entender o que é ser confiança, entendeu? Não é só glória, não. Pois é. Mas torcedor é forjado na porrada. É isso aí. Senão não tem graça. Mas vamos lá, como é que surgiu a FAST? Quem fundou, em que ano, de onde surgiu a ideia, primeiro, né? Porque uma frente de azulina de sócios torcedores, de onde veio a ideia e a importância disso? Então, falando um pouco da história da FAST, ela começa em 2016, certo? Ali um pouco antes de acabar o ano, já beirando a eleição, certo? Certo. Existia no grupo que a gente fazia parte na época uma noção de que o sócio do Confiança não era valorizado. E eu acho que até hoje se discute muito isso, né? Aham. E nesse sentido, um grupo que eu, Ítalo, Lucas Oliva, que vem aqui no Bancada às vezes, Bruno Lampes, Felipe Caldas e Ari do Megafone, né? Aham. A gente Ari se também é reúne- nosso. Ali também é nosso. Pronto, então, ele também é fundador da FAST. A gente discutia muito internamente assim, entre a gente sobre essas questões de ser sócio, no sentido não só de ser um sócio que paga. Eu pago e vou pro jogo e é só isso, acabou. Não, no sentido de você ser sócio, fiscalizar o clube, tentar ajudar o clube a crescer de outras maneiras, sem ser só financeiro, né? E que a diretoria de qualquer época que seja, escute o que o sócio quer para o clube. Então, na época, em 2016, na eleição, a gente fez uma carta que falava, naquela época, sobre o que a gente almejava para o Confiança e foi entregue à diretoria, no caso de Iago, né? Na época, A eleição, né? Não, pode falar. na época era chapa única que ia disputar o isso. pleito, né? Isso. Para assumir no O turno. presidente era Luiz Roberto. Isso. Isso, Aí Aí a chapa era Gilson Júnior, Aurélio e Iago. E Adilberto, do Shopping do Dragão, né? Da chapa também? Não, ele não. Ele foi pra reunião com a gente. Não, eu achava ele que foi era pra da reunião, chapa. Ele era um mas apoiador ele... da Ele chapa só na apoiava, época. né? Beleza. Aí depois disso, a FAST também fez... Eu vou falar algumas coisas que a gente fez durante de 2016 pra cá, né? Aham. A gente fez um resgate histórico de camisas do Confiança, inclusive essa aqui, tá vestida, é uma delas, no sentido de que, às vezes, o clube fala assim, vou fazer uma camisa retrô. Quando sai a camisa, quem se importa mais com essa parte histórica, né? De a camisa parecer com o máximo possível com a camisa da época, fica chateado, né? Aí juntou Ítalo, que se importa mais com essa parte histórica, Felipe Leite, que é conhecido como historiador, e outras pessoas que fazem parte da FAST também. E começou a resgatar através de fotos de Júlio, que é filho de Nininho, então, que é ídolo do Confiança, então ele tem muita foto do pai jogando. E através dessas fotos a gente foi construindo modelos de camisa para fazer, mas ficou só entre o grupo mesmo por enquanto, né? Isso. Mas tem pra vender na internet, né? Aí eu já não sei. Tem pra A vender. empresa que a gente... A empresa A tá... empresa que fez É. pode estar Tá vendendo. disponível. Eles estão Aí, vendendo. outras coisas que a FEST também fez foi cartas públicas Aham. para o clube. Quando o torcedor sofreu uma agressão que eu achei um absurdo na porta do Sabino, eu acho que essa foi uma das cartas mais emblemáticas da FAST, se solidarizando com o torcedor, né? E o mais absurdo desse fato é que quiseram empurrar, aí volta a história do sócio não ser valorizado e o torcedor também não. Quiseram empurrar que aquele cara não era funcionário do clube, Aham. né? O que o cara tava fazendo lá, então, Sim. né? Quando teve aquela fase que foi com o Rodrigo Santana, treinador, 3 ou 4 rodadas antes da demissão dele, a FAST publicou uma carta que já estava preocupada com o caminho do Confiança, já tentando pressionar a diretoria, no caso, para tomar uma atitude, né? Entre outras cartas que a gente já fez, quem quiser ver essas cartas e as camisas também, tá no nosso Instagram, fast.1936. Uhum. E a atuação mais recente agora foi que, quando o Pedro assumiu, a gente teve uma reunião com ele e se propôs a todo mês pagar uma Boleto. taxa de imposto.
Foi um acordo que a gente fez com ele, que até o final do ano, a FAST seria um patrocinador, né? Pagando uma parcela de imposto que o clube precisa. Certo. Esse imposto tem valor fixo, não? Ou ele vai mudando por mês? Tem uma média. Tem uma média, assim. É um DARF, né? É um... Pelo que eu entendo, não sei se eu estou errado, tem a ver com a folha. Sim, Né? sim. Que é os impostos que justamente pagam em isso, cima de um os impostos jogador, pagam em cima entendeu? É por volta de 720, aí oscila com juros, né? Depende, mas é numa Até média, 730. é numa média de R$700. Entendi. E a gente já pagou 3 parcelas e esse acordo é até dezembro. Sim. E a gente tá pagando todo mês. É a forma que a gente consegue atualmente ajudar o clube, né? Sim. Além do que todo mundo já paga como sócio. Um dos nossos membros aqui do Bancada, o citado Lucas Oliva, ele que é o cara que dá nomes à coisa, né? Ele já batizou vários personagens aqui do podcast, vários jogadores e treinadores, como o Ítalo, o gênio da bola, né? Como o Luizinho, que era o intelectual da bola, né? Então ele dá nome, e ele que deu nome à faixa também, né? Pelo que eu fiquei sabendo foi isso. Então um abraço, Lucão, que fez mais aí, entrou pra história com mais um nome registrado. Eu queria saber o que é que vocês fazem na FAST, qual é o cargo de cada um de vocês, como é formada a FAST, quantas pessoas fazem parte, e depois eu tenho outra pergunta, mas vamos com essa agora. Então, como o Salsicha fez um breve histórico, assim, Danilo, né? Mas conhecido entre O culpado é Rafael Cardoso da Trovão. Rafael Cardoso da Trovão, também da FAST, e chama de Salsicha, é Danilo Salsicha, né? Como o Danilo citou esse breve histórico aí, mais recente, principalmente nesse período de... Pré-eleição. Não somente pré-eleição, mas o momento conturbado que o clube passou, né? Sim. Depois da decepção, mais um ano de decepção no Sergipano, a gente percebe, e sempre vai ser assim, que quem fica nas horas ruins é o torcedor, né? Então, como foi lá que você esqueceu de falar em 2016, a FAST também surgiu não somente para eleição. Se vocês fizerem... Antigamente a gente falava rebobinar, né? A fita, né? Fizer uma retrospectiva, a gente quase cai também ali, né? Sim. E a partir da junção dos torcedores, da união, foi aí também um catalisador, um motivador pra gente se unir. Dizer, olha, não vamos deixar esse clube cair, não. Né? Teve problemas também problemas de gestões ali, Interno, que ficou meio que abandonado. A gente, vamos se abraçar, vamos organizar. Aí na época surgiu, como líderes, né? Aurélio e Gilson Júnior. Mas a gente sabe que por detrás existem milhares de torcedores, né? Nós aqui, nesses momentos assim de união. E a FAST também foi, conversando com o Lucas, ele foi estimulada e surgiu naquele momento. E dessa vez também, né? A gente passando por uma situação ruim, perdendo o campeonato mais uma vez, com alta probabilidade de ser rebaixado mais um ano, mais uma vez, né? Esse espírito proletário, esse espírito azulino de juntar e abraçar o clube, ficou mais vivo, ficou mais unido. Aí quando a gente diz, vamos afaste, além do grupo de WhatsApp, além da página, vamos começar a organizar um pouco mais, ter uma coordenação, dividir as atividades para ficar mais organizado, Mais a gente dinâmico, ganhar né? mais dinâmico e ganhar mais força dentro do próprio clube. Porque assim, isso é um pensamento meu. Eu sempre digo assim pro pessoal, não sei se eles sabem, a gente tem que ter noção que o clube somos nós. É a coisa que eu carrego e deixo assim para os sócios, os torcedores do Confiança. Quem é o clube? Somos nós. São os associados. Não é somente diretoria executiva, não é somente o conselho. O clube é todo torcedor do Confiança. Então, quando tem essa união para um bem mesmo comum de conseguir elevar o clube, a gente colhe os momentos bons. Então, hoje a gente tem eleito pelo grupo, né? Só para vocês terem uma noção, dentro do nosso grupo da WhatsApp, nós temos por volta de 50 sócios torcedores, inclusive Mike é um dos membros da FAST, e eu fiz uma conta bem por alto aí, que o que nós temos hoje por volta, eu peguei até hoje o dado aí, de 8 de setembro,
nós temos 1.196 associados, adimplentes 717 e inadimplente 479. Então, a gente tem por volta de 8% dos adimplentes participando da FAST. Então, é um número bem representativo. E a gente, falando nisso, nessa parte política mesmo, de construir o clube, a gente montou a coordenação, que no caso existe a coordenação geral, aí no caso eu e Daniele Ferreira, né, que o pessoal conhece como doutora Daniele. Tem a coordenação jurídica, que é o Rafael Cardoso, o Vitor. Antes era o Jones Ribeiro também, que participa com vocês aqui do Bancada. Só que agora ele pediu promoção. Não, você merece uma promoção. Aí ele disse, eu quero ir para com Danilo e Felipe Leite. Então tem Danilo, Felipe Leite e Jones na coordenação de comunicação e mídias sociais. Coordenação de relatoria das nossas reuniões. Tem Sara e Carla, e tá faltando uma. E o financeiro, que é André Machado e Alexandro. O famoso Alê, ou para quem participa da FAST, o corneteiro. Corneta tudo. Então, aí é esse grupo assim que está organizando, está se estruturando para construir o Confiança. E esse programa é importante para isso, para mostrar, né, para o público em geral. Até quem quiser seguir a nossa página lá no Instagram, para conhecer, lá tem todas essas informações que eu acabei de falar, né? Fast.1936. Isso é o nosso coordenador de comunicação. Você viu que tá trabalhando direitinho. Exatamente. Receba. Não perde. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, assim. Para a pessoa seguir a FAST no Instagram, basta ter uma conta no Instagram. Mas para fazer parte da FAST, do grupo da FAST, do grupo do WhatsApp, ou até... É um grupo fechado só para sócios, qualquer pessoa pode participar do grupo. O que é que a pessoa precisa fazer para ser um membro da FAST? Primeiro, ser sócio. Regra básica, né? Sócio adimplente do Confiança. Certo. Depois, manda uma mensagem lá no direct do Instagram e a gente vai conversando. Entendi. Mas pode falar sobre... Lembrando que, assim, a gente tem muito cuidado com relação a isso. A FAST é um grupo fechado? Não. A FAST é um grupo aberto para todo sócio torcedor adimplente. Por que adimplência? Porque a gente discute diariamente questões internas do clube. Se a gente for levar o que a gente realmente está fazendo em base do estatuto, se você está inadimplente, você não tem muita voz nem vez perante as decisões tomadas para o bem do Confiança. Então, a adimplência ela é indispensável para isso. Mas aí, nesse caso, como que funciona? A galera da mídia que está lá no Instagram vai receber a mensagem dessa pessoa, vai conversar e ele joga no grupo da FAST para votação. Pessoal, olha, fulano de tal, essa pessoa aqui. Até porque a gente vai dar uma olhada, vai ver, para não criar aquela coisa dos grupos de WhatsApp, de tumulto, de bate-boca. Então, a gente tem muito cuidado porque realmente a gente está levando a sério essa coisa do ser sócio-torcedor, de estar ali em cima, de tentar fazer algo sempre em prol do clube. Então, não é mais um grupo de WhatsApp. Na verdade, é uma frente azulina de sócio-torcedor que está buscando meios de levar sempre o melhor para o clube. Boa, boa. Então, é igual como era o Orkut antigamente. Só entra por convite. Então, Isso aí. Tem que ir lá fazer o convite. Manda uma mensagem lá que a gente conversa. Pois é. Ou se você conhecer alguém da FAST, né? Você solicita, a gente manda lá, ó. DG quer entrar na faixa aí, o pessoal vota, se a maioria for favorável, a pessoa entra na faixa. Será que DG entra lá? A gente tá... Será se o grupo Diga vai acertar? Um voto eu garanto. Ele tem um voto casal. Beijo, meu bem, beijo. Da coordenadora dele. Da coordenadora. Um voto coordenadora. Nossa relatora. Pesa, viu? Esse voto eu garanto. A gente está entrando agora em um processo eleitoral, a gente vai falar dele já já. Mas primeiro, Sara. Onde está Sara? Minha vizinha. Qual o balanço que a FAST faz da gestão de água? Existe já um balanço público ou é uma coisa que eu não sei se cabe mais construir, mas qual o balanço que vocês fazem da gestão de água? Na verdade, Mike, a gente... Que não se encerrou ainda, né? Tá Então, em curso. É claro que... Todo mundo tem uma certa opinião com relação, eu acho que até uma unanimidade em meio à torcida, independente de FAST ou não, mas a gente não tem se
se atido a isso no momento, entendeu? Porque temos a renúncia de Iago, logo em seguida vem a Pedro Dantas, né, que toma as rédeas daquilo ali para ir tocando o clube. E agora a gente tem Pedro Dantas como candidato, não mais como presidente do clube. Candidato e presidente. Candidato e presidente, mas hoje a gente já enxerga ele muito mais como um candidato do que como presidente do clube, porque a gente precisa saber hoje, tipo, quais são as propostas de Pedro Dantas lá na frente, quais são as propostas de Célio França, quais são as propostas de Tiago Martins. Então, hoje, a gente não se atém muito a essa questão do balanço da gestão de água. Eu acho que a gente precisa primeiro organizar a casa. Se ficou uma bagunça, ela vai precisar ficar naquele canto, ela não vai ser jogada para baixo do tapete em hipótese alguma, mas a gente precisa organizar a casa, ver quem vai chegar, qual é a proposta dessa pessoa. Uma coisa que a faixa ela bate muito e a gente está buscando conversar com todos os candidatos dessa eleição é o cumprimento do estatuto. Então, assim, eu acho que alguns dos erros da antiga gestão foi justamente esse, é o não cumprimento do estatuto. Tem questões eleitorais que eu acho que a gente vai estar debatendo aqui com vocês e tem toda uma outra. Então, já que estamos num período tranquilo, porque infelizmente a nossa torcida ela tem um péssimo hábito, que é toda vez que alguém se manifesta a buscar algo em prol do confiança, não é o momento porque a gente vai subir. Não é o momento porque a gente está caindo. Não é o momento porque o clube está quebrado. Sim. Agora, pronto, o clube está estabilizado financeiramente, o clube está sem calendário, então agora é o momento. E que bom que caiu em cima de uma eleição, porque a gente vai conseguir fazer tudo de acordo com o estatuto, de acordo com a vontade da gente, torcedor, porque como o Ítalo bem disse, depois que todo mundo vai embora, só fica a gente. Verdade. Depois que todo mundo sai, quem apaga a luz é a gente. E apaga para chorar. Então, para que isso não aconteça mais, a FAST está aí para tentar fazer com que, pelo menos, a gente consiga permanecer com um pouco de dignidade para a gente chegar lá onde a gente sabe que é bom pra caramba, né? Sim. Acho que um ponto importante do que Sara falou é que eu acho que é o principal ponto assim da fundação da FAST é cumprir o estatuto, que é o básico, né, digamos assim. É o mínimo que a gente espera do clube, né? E eu ia entrar exatamente nesse assunto do nosso está tosco, né? Está triste, não sei exatamente qual é a palavra exatamente. Que se a gente parar para ver, a maioria, inclusive eu me ponho nessa situação, não conheço o estatuto. Assim, a fundo, né? Sim. E até às vezes até o básico. Então, se eu tô procurando conhecer, eu consigo ver que a galera às vezes nem liga para isso. Não se incomoda, não, faz de qualquer jeito, né? O cara quer gol, né? A verdade é futebol. Mas eu cheguei a procurar um tempo no site do clube, não tinha o estatuto. Não sei se ainda tem. Mas tem. Deve ter o que é registrado em cartório, né? Certo. Isso, mas tem disponível lá. Quem quiser, né, até seu giro, tem uma parte lá. Quem quiser ler, quem se interessar. Então, pronto. Só para formular a pergunta, né? Sobre o nosso estatuto, vocês já fizeram alguma análise, já viram o que é que tem de informação, o que é que está ultrapassado lá, inclusive um dos pontos meus é que a eleição tem que ser divulgada em jornal de ampla circulação. Que jornal, minha gente? Que não tem mais jornal. Né? Então, enfim. Mas ele também fala, eu acho que de mídias. Enfim. É porque na época, na verdade, eu não conheço nada de direito, mas parece que na época era uma exigência do Código Civil, alguma coisa assim. Então, exatamente. Não foi só invenção, não. É sobre esse nosso estatuto. Queria saber o que é que vocês já viram, o que é que tem de questões que atrapalham, que podem melhorar nesse estatuto. É uma das ideias da FAST fazer uma proposta para alteração e renovação, reformulação do nosso estatuto. Aí, só voltando um pouquinho aqui no que você falou, essa questão de ser divulgado nos jornais. É uma coisa histórica que adquirir informações sobre o Confiança em geral é muito difícil, cara. Quando eu comecei a torcer, vou dar um exemplo meu, 2008. Último jogo, Confiança e Águia de Marabá, né? Se eu não estiver enganado. 2-2, eu acho. Não, o último jogo foi no Batistão. Nova Iguaçu, eu acho. Foi Nova Iguaçu. Não, o último jogo em casa. Tá. Né? Foi Águia de Marabá 2-2. Foi o Rio Branco, né? Rio Branco. Não. Foi, nós perdemos. O último não. Rio Branco foi empate, foi não? Não, nós que perdemos. Fabinho Cambalhota
perdeu o gol a milhão debaixo da trave, aí foi contra o Rio Branco. Não, Rio Branco não, é o Mas, sim, Atlético Goianiense. Mas, por exemplo, independente do último jogo, acabou o ano, certo? Confiança não subiu. Eu, que não era torcedor assíduo, né? Tinha ido o quê? Pra 6, 7 jogos só. No outro ano, como eu era acostumado a torcer pra um time do eixo na época, eu disse, sim, e agora? O que acontece? Acabou o clube? Né? Eu pensei assim, não. Eu tinha uma noção, né, de que ia ter um estadual e tal, mas eu disse, sim, não vejo contratação, não sei quem vai ser técnico, não sei nada. Eu disse, não, deve ter um jeito, né? Aí eu fiquei procurando na internet, televisão e nada. Aí no Orkut, que era a rede social da época, eu disse, aqui deve ter. Achei a saudosa e famosa comunidade do Orkut do Confiança. E ali eu percebi que eu não estava nem perto, nem assim, nem 10% de ser torcedor mesmo. Que eu conhecia uma galera alucinada, né? E pronto, comecei a colher informações dali, depois fui me envolvendo, mas até hoje eu percebo que uma pessoa que não torce pro Confiança, se ela quiser começar, se ela não conhecer ninguém que já torça, ela vai ter uma dificuldade absurda de se informar, pô. Coisas básicas assim, não tô falando nem dos bastidores, assim. Só hoje em dia facilitou porque o Confiança tem rede social. Beleza, é um ponto positivo, mas informações de bastidores é muito difícil. E hoje a gente tem as mídias independentes como nós aqui. E que aproveita esse momento para pedir um like nesse vídeo, deixar um comentário aí, compartilhar para todo mundo. No Spotify, no Apple também pode botar mandar lá seu review lá, 5 estrelinhas. 5 estrelinhas para ajudar a gente. Ainda assim, é difícil. Mas sobre o nosso estatuto. Sobre o estatuto. Vamos lá. É isso aí. Então, é aproveitar porque uma das missões hoje é a gente também discutir um pouco, né? O estatuto. Eu que venho nessa peleja desde da gestão de, acho que Luiz Alberto. Na época, eu queria pedir uma coisa básica, assim, que o estatuto obriga, que é a Assembleia Geral, né? Que tem que ocorrer no mínimo anualmente para prestação de contas. É algo obrigatório, entendeu? Aí eu vou pegar aqui um exemplo. Nós passamos por essa gestão aí. Gestão iniciou em 2020, 21 e finaliza em 22. Pelo nosso estatuto, já era para ter tido prestação de contas em 2 anos, 20 e 21. Puxão a Assembleia Geral e os sócios, aí que entra a importância dos sócios. Aprovar ou não. Só que isso não ocorre na Confiança. Nunca aconteceu. Não, teve uma de 2019, agora, assim, 2019... Não, mas eu digo assim, anual nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Que eu saiba, não. E isso é uma das nossas principais cobranças, né? Enquanto sócios, porque a Assembleia, se vocês terem a noção, é a instância máxima do clube. É que eu trouxe aqui uma partezinha, um exemplo. Sabe qual é o poder máximo do clube? Não é diretoria executiva. Não é presidente do conselho. Lembrando que tem 2 conselhos, viu? Conselho administrativo e conselho fiscal. Certo. Mas a instância máxima decisória do Confiança é a Assembleia Geral. Aí você pergunta, quantas Assembleias Gerais tivemos na última gestão? Nem na última gestão, nos últimos anos aí. Passe a gestão para trás. Teve a de 2019, aquela que foi a toque de caixa, Sim. que foi porque era condição para haver eleição, porque se não fosse isso também não teria. E esse ano agora apresentação de Exato. contas do que uma Assembleia Geral para aprovação. E aí? O estatuto diz que, no caso, esse ano tem função do sócio da Assembleia Geral é uma aprovação. Né? Existe todo um processo para ser passado que você precisa passar pelo Conselho Fiscal, que Ítalo vai falar um pouco melhor sobre essa questão, que é uma coisa muito além do conhecimento de qualquer torcedor. Um Conselho Fiscal, ele é indispensável em qualquer lugar. Se você hoje bota uma banquinha de cachorro-quente, você precisa ter. O Confiança, ele precisa ter um Conselho Fiscal. O Estatuto rege que a gente tem que ter um Conselho Fiscal, mas hoje, se você perguntar... Deixa eu perguntar, Sara, quem é o Conselho Fiscal do Confiança? Sei não. Nem Fernando, quem é o Conselho Fiscal do Confiança? Também não sei. Palavras, Mike. Sei não. palavras sabe do quem é? presidente. Então, Não sei quem é. Aí você... Reunião, Nós tivemos a reunião nem com o a presidente gente. do clube Com sabia Pedro quem era. Dantas, presidente Ele Pedro. mesmo não o sabia, interino, né? imagine. Imagine se o torcedor vai saber. Então, aí você imagina assim que
A Assembleia Geral tem que ocorrer todos os anos, o Estatuto é bem claro. Até o 31º dia do ano tem que ter uma Assembleia de prestação de contas para os associados aprovarem ou não. É bem claro ali, bem claro. Eu trouxe aqui só um exemplo. São órgãos com poderes de decisão. Sabe quem é o mais forte? A Assembleia Geral. Na última gestão não teve nenhuma Assembleia Geral, que era para ter tido. E com a justificativa da pandemia. Era isso que eu ouvia falar sempre. Não teve Assembleia por conta da pandemia, mas poderia ter sido virtual. Isso. Não, mas eles já estavam desde 2017, não existia. Sim. Perfeito. Talvez tenha começado a pandemia antes, você não sabe. E aqui teve, quem estava lá comenta que foi bizarro. Eu estava lá. Eu vou ser sincero aqui, eu estava lá na de 2019. Relembrando a introdução aqui que Mike deu sobre que nós nos conhecemos na UFES, né? Eu fui um dos coordenadores de centro acadêmico da UFES e a gente fazia prestação de contas. E nem uma prestação de contas de centro acadêmico foi um nível tão baixo do que ocorreu em 2019 na Assembleia do Confiança. Quem estava lá viu. É tanto que na época eu fiz questão, falei até com o presidente do conselho, foi eu, Bruno Lampes, na época Antônio da UP, pedi que a gente não aprovava aquela prestação de conta. Não tinha nem telão mostrando os valores, só pra você ter noção. Era de boca. Foi falando, olha, tal, 1 milhão e não sei quanto. Cara, isso, pelo amor de Deus, é uma instituição séria, que é o Confiança, que é um clube importantíssimo pro Estado, pro Brasil, né, que é o Confiança, é uma coisa que você não pensa. Então, são esses detalhes importantíssimos que a gente quer, enquanto frente, começar a, instigar os sócios, os torcedores, que informar que um clube organizado, um clube transparente, como o nosso estatuto exige, que os sócios aprovem ou não anualmente, que os sócios participem. Inclusive, tem aqui, artigo 6 do nosso estatuto. Caberá aos sócios, o sócio torcedor que está assistindo aí, votar, mas não só votar, ele pode ser votado. Então ele tem que participar, ele pode participar, não é só vir um grupo ali de pessoas que às vezes você não conhece e votar. Ele tem o direito de montar a chapa dele para diretoria executiva, ele tem o direito de montar uma chapa para o conselho fiscal, que eu vou discutir mais um pouquinho. Sim. E ele pode colocar o nome dele para ser o quê? Um conselheiro do clube. E nós acreditamos que o conselho do Confiança, o administrativo e principalmente o fiscal, tem que ser constituído pelos seus associados. E não, às vezes, por uma figura política que não tem uma relação muito forte, ou um grupo, um amigo de algum presidente de algum conselho administrativo ou da executiva. Só enfatizando essa questão de Ítalo, tivemos uma reunião que teve um fato lamentável, né, há pouco tempo, uma tentativa de reunião, na verdade, que seria a reunião extraordinária do Conselho para tratar de assuntos da eleição. Nós tínhamos em torno de 5 conselheiros. São 51 do administrativo. Isso sem contar, se existisse conselheiros fiscais, teríamos 57. Né? A chapa fiscal ela é composta por 6 pessoas, então teríamos 57. Nós tínhamos 5. Que nos primeiros minutos, um foi embora, o outro foi. Então, quer dizer, quem são esses conselheiros? Quem são essas pessoas? O quão interessadas elas estão numa evolução e no bem-estar do clube? Para você faltar uma reunião que vai discutir e determinar os próximos passos da eleição, e se para você não é importante, então eu acho que é hora de mudar. Vamos dar uma renovada, vamos tirar essa galera que está acomodada, vamos buscar gente que tenha ânimo e força e amor suficiente para fazer valer a pena e correr atrás. Então, assim, isso me decepcionou muito como torcedora. Nós estávamos lá na condição de ouvintes, porque, seguindo o estatuto, numa reunião extraordinária, a gente só pode estar numa condição de ouvinte. E quando a gente olha, eu disse, meu Deus, tinha mais ouvinte do que conselheiro. Entendeu? Tinha pessoal da Trovão Azul, tava lá, tinha gente da Dragão Shop e de várias outras frentes de torcedores.
E aí você para pensar assim, poxa, onde é que a confiança está entregue? Sim. E eu acho que assim, o estatuto de qualquer instituição, ele é feito para resguardar aquela instituição e que seja feito sempre o melhor para ela. Quando ele deixa de ser cumprido por alguém, é hora de se questionar por que ele está deixando de ser cumprido. Então, se você não segue o que protege a instituição, você está protegendo a quem? Sim. Mike, antes da gente seguir para o próximo tema, vamos faturar, né? Bora faturar. Vamos dar moral a quem nos dá moral. Vamos dar já moral, diz o queridão. Exatamente. Nesse momento, nesse primeiro bloco, a gente encerra aqui, encaminhando agora para os nossos patrocinadores, a galera que chega junto com o nosso podcast, que faz acontecer isso aqui tudo, a quem vocês vão conhecer agora. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade. Rua Urquiza Leal, 1102, no Grajeru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, @BringBurgerAju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Retomando aqui, após os nossos apoiadores, Sara, vocês vinham falando, né, do estatuto, da importância, inclusive, que é um estatuto, assim, com os erros e com as suas lacunas, frente à maior parte dos clubes do Brasil, é um estatuto moderno, um estatuto que prega a transparência, é um estatuto que dá direito ao torcedor votar nos seus presidentes. Você vê o nosso ex-rival, os torcedores vieram votar um dia desse. Então, mas se não cumprir, nada feito, né? Sim. Exatamente. O que a gente tem mais de coisas a melhorar nesse estatuto e a se fazer cumprir agora nesse processo que vem e também na próxima gestão. Então, eu acho que, como o Mike citou, o Estatuto do Confiança ele é bem democrático. Ele é bem democrático. É de como quando? Deve ser. 2004. 2004. Registrado em cartório. Registrado em cartório em 2004. Ele é bem democrático e ele coloca o sócio em uma condição de partícipe, né? Participante. Sim. E muitas das vezes o associado ele é relegado a ser um simples contribuinte. Uhum. É isso que a gente quer, demonstrar aos sócios, que ele participe, o sócio e a sócia participe do clube. Porque o clube, no fim, somos nós aqui. Então, se você tem um conselho administrativo, que os conselheiros, independente de fase, eles são torcedores, né, de longa data ali, que amam o clube incondicionalmente, quer ver o clube bem. Se tem uma diretoria executiva composta por pessoas que coloquem o clube, independente de outro tipo de interesse paralelo ali, o clube vai para frente. E ainda tem o conselho fiscal, que é importantíssimo. Imagine, o Mike, todo mundo que está aqui, Fernando, você está num condomínio básico, onde que giram ali milhões de reais. Não tem um conselho fiscal, atuando ali. Só para você ter uma noção, nosso estatuto é claro. Ele diz assim, que a diretoria executiva tem que a cada 3 meses enviar o balanço financeiro para o conselho administrativo. Aí a pergunta, isso ocorre no Confiança? Isso vem ocorrendo no Confiança? Eu creio que não, porque nós temos aí 3 anos sem assembleia de aprovação ou desaprovação de contas. Inclusive a FAST, aí entra o papel da FAST, mais ou menos em meados de junho ou início de julho, enviamos uma carta ao presidente do Conselho Administrativo e ao vice-presidente do Conselho Administrativo, solicitando
a prestação de contas de 2020 e 2021, que está irregular, né? Porque não teve aprovação. Até o momento, isso daí está em irregularidade frente à luz do Estatuto. Sim. Agora, falando assim, rapidinho, só para vocês terem a noção, que eu falei, ó, no artigo 12 lá, quem for pesquisar vai ver, ó, tem que ter Assembleia Geral anual para deliberar acerca dos documentos relacionados à prestação de contas anualmente, que não ocorre no Confiança. Relatório de gestão administrativa e financeira. Aí eu botei aqui um comentário, né? Mas para isso, aí no artigo 19, o Conselho de Administração do clube necessita cumpri-lo. Ordena anualmente encaminhar, quem tem que encaminhar a prestação de contas é o Conselho Administrativo do clube, que até hoje, nessa última gestão, nunca encaminhou. A Assembleia Geral, que nunca teve, nessa última gestão, para a prestação de contas. Quem é que tem que puxar isso? É responsabilidade e obrigação. O presidente do Conselho ADC, que diz lá no artigo 23, sendo uma das obrigações do Conselho, além do Conselho Fiscal, que tem que fazer... Que também não existe. Que não existe. Então... Isso é uma coisa que me impressionou. Sim. O próprio clube diz que não sabe quem é o presidente do Conselho Fiscal. Então, por aí você tira. Então, é isso que nós queremos, tipo, na próxima gestão, e eu acho aqui, incluo vocês na conversa aqui, todo mundo, a gente quer, tipo, que saibamos quem é o Conselho Fiscal, que esse Conselho fiscalize a gestão executiva, o grupo de conselheiros administrativos, que não seja vamos botar assim, um conselho biônico de chapa branca, fantoche, que seja feito... Ou só patrocinadores, né? Ou só patrocinadores. Patronos. Que os 51 nomes ali sejam realmente torcedores. Pode falar, Sara. Então, entrando... Beba água. entrando nessa parte de ser 51 conselheiros, acho que o Estatuto deixa claro também que a eleição para esses conselheiros tem que ser individual e nominal. Sem chapão. Por exemplo, vou pegar um exemplo de uma pessoa que faz parte hoje da FAST. Certo. Que Tolateia começou, coordenadora. Daniele. Muita gente conhece ela, foi advogada da Trovão, Na eleição passada, ela foi a segunda mais votada e não entrou. Simplesmente não entrou. Foi pela legenda, né? Não, uma pauta importantíssima da FAST é que a eleição não seja feita por chapão. Descumprindo o estatuto. Descumprindo o estatuto. A gente não pode e para nem isso, a hipótese de chapão, até porque não protege, não né? O estatuto não permite. E uma coisa que a gente esqueceu de falar é que para tentar que isso ocorra, para tentar que eles cumpram o estatuto, a FAST se propôs a colocar um membro na mesa da eleição. Isso foi pedido ao Conselho. Até agora a gente não teve uma resposta, mas foi pedido. Inclusive outras frentes, né? Trovão Azul, Jovem, também já se pronunciaram. Também já se pronunciaram que vão tentar a mesma coisa, de colocar um representante de cada grupo, para que a eleição seja, primeiro, democrática, como o Estatuto diz, e para que essas pessoas tenham o papel de fiscalizar a eleição. Isso é o nosso principal objetivo. E deixando assim claro que tudo isso que a gente vem falando que é uma questão mais informativa, né? Eu bato muito na tecla de que querem tumultuar. Se você parar para pensar, pedir para se cumprir o Estatuto nunca deveria ser visto como tumulto. Né? Então, se a gente diz que a eleição ela deve ser... São 3 eleições, né? Isso, a eleição para conselho administrativo, a eleição do conselho fiscal, o conselho administrativo, como o Danilo bem enfatizou, é individual, né? Não existe um bloco de conselheiros ligado a um presidente, não. São independentes. Totalmente, até porque, se você para pensar, é muito básico. Se você tem 51 conselheiros que são nomes totalmente apoiadores daquele presidente, quem vai ver o que foi feito ou não de errado? Quem vai fiscalizar o clube, quem né? vai fiscalizar? Então, isso não tem. A direção administrativa é uma dos votos, uma das eleições desse mesmo dia.
Conselho administrativo é um outro e o conselho fiscal é outro. O único que se é permitido pelo estatuto que seja em formato de chapa é o conselho fiscal, que ele independe do conselho administrativo. E uma outra coisa que você perguntou que eu acho bem interessante, o que é preciso mudar ou adaptar dentro do estatuto? Hoje, o sócio torcedor adimplente e que seja sócio por um ano, ele está apto a votar. Mas ele não precisa estar adimplente durante um ano. Sim. Eu posso me manter inadimplente durante 11 meses e no mês da eleição, antes de que se saia o edital, eu vou lá e pago, faço uma negociação com o clube e pago um mês. Eu estou apta a votar. Por isso também nós estamos fiscalizando, viu? Desculpe. Sim. A página. Anotando a quantidade de sócios que tem mensais. A gente tem conhecimento que isso é uma brecha muito grande para você atrair sócio, torcedor, eleitor. Uhum. Porque se a gente vem fazendo um acompanhamento em números de sócios adimplentes, logo após as eleições a gente tem uma queda absurda. Isso é queda de receita para o clube. Então, assim, não interessa a um clube ele ter sócio somente para votar e depois. Como é que fica? Então, a gente vem acompanhando mensalmente o número de sócios adimplentes. Como o Ítalo falou, hoje nós temos 712 sócios adimplentes. E há um tempo atrás a gente estava com 700 e... Se eu não me engano, 750. Caímos para 724. Né? Já estamos em 712 porque a gente está sem jogo. Uhum. Então, é óbvio que a gente vai ter uma déficit. Alguns torcedores deixam de pagar, ficam inadimplentes. Mas esses torcedores precisam entender uma coisa. Você não paga sócio para assistir jogo, não. A gente paga ingresso para assistir jogo. Exatamente. Sócio você paga para contribuir com o clube. Ah, mas o dinheiro é tão pouco, eu não quero saber o que foi feito. Mas o pouco que você coloca com mais o pouco de alguém é quem mantém. Hoje o sócio é um dos maiores patrocinadores do clube. E o que é feito com esse dinheiro? A gente cobra muito da arquibancada, cobra muito em rede social, a gente reclama de administração A, administração B. Mas o que é que você faz para isso? Você se interessa como é que funciona, como não funciona? Eu acredito que muita gente está assistindo não sabe que são 3 eleições no mesmo dia. Sim. Fica focado só no executivo, né? E que não pode ser chapão, né? A presidência, ela não é o ápice dessa eleição. Sim. A partir do momento que o conselho administrativo, ele precisa aprovar as contas, ele precisa deliberar sobre todos os passos que o presidente dá, então o conselho é muito mais importante e a gente sempre deixou isso muito à parte. Sempre deixou isso à mão. Ah, porque eu não tenho dinheiro para ser conselheiro. Ok. Olha, só para vocês terem noção do quão é importante o conselho administrativo do clube. Uhum. Em termos decisório, a instância máxima, que infelizmente não ocorreu nessa última gestão, é a Assembleia Geral. Depois da Assembleia Geral, não é nem a diretoria executiva, ele deixa claro. É o conselho de administração do clube, é a segunda instância decisória máxima do Confiança. Depois vem a diretoria executiva, porque o próprio nome diz. O que o conselho aprova ou desaprova, ele executa. Então, o conselho administrativo, na verdade, é o cérebro pensante do clube. Uhum. Mas né? Por isso que a gente tenta fazer agora, né? Que as pessoas se interessem por isso, para que mais torcedores consigam chegar em um cargo desse, por exemplo. Sim, né? Eleger pessoas que de fato amam Confiança. Sim. E que vão estar lá no papel de orientar e fiscalizar o clube. Né? E parar de enxergar só o financeiro. Essa né? questão. Porque assim, quem se predispõe a uma candidatura de conselheiro, ela tem consciência que ela vai precisar contribuir mensalmente com aquele valor fixo. Que hoje, se eu não me engano, é de 250, amanhã ele pode chegar até 600. Sim. A pessoa está disposta, ela se lança ciente de que isso vem acontecer. Mas a gente precisa parar com essa coisa de sócio é só para poder pagar o sócio, é só o dinheiro, ou na hora da cotinha, quando o bicho pega, vamos atrás do torcedor para ir atrás de dinheiro, o conselheiro é só para botar dinheiro, é um patrocinador. Uhum. E não, o clube ele é muito além disso. E eu acho que a gente só vai conseguir ter segurança e dizer, poxa, o Confiança hoje, ele é um time profissional da cabeça aos pés, não é só dentro do gramado, fora dele também, quando a gente conseguir entender como é que se faz um clube, associação. Isso, perfeito. Porque nós somos uma associação, é a Associação Desportiva Confiança, nós somos sócios.
Então, não é uma coisa que você chega e joga na mão de qualquer um e depois vamos para a arquibancada reclamar, vamos para a rede social xingar, presidente A ou presidente B. Aí, de braço cruzado é fácil. Entendeu? Até onde eu sei, o processo de regularização de um sócio que está inadimplente, se não tiver feirão no clube, e você pagar uma taxa única, né, para poder se tornar adimplente novamente, você tem que pagar todos os meses. Hoje, com essa mudança de diretoria, a gente não tem a possibilidade de perpetuar, né, no poder, então agora são novos nomes, a gente tem até uma sondagem aí do apoio de Iago a um provável candidato que ainda não se oficializou, então por isso não vou nem citar aqui o nome de João Marcelo, mas deu entrevista em Mário, falou que talvez se lance candidato, enfim. E se não tiver esse feirão, o cara tem que pagar o ano inteiro. Não sei se é um desejo do clube, se ele pode fazer isso tipo na surdina, entende? O sócio entra em contato e paga uma taxa única, se isso vai ser prestado conta. Não necessariamente, deixa eu contar aqui a minha história. Por favor. Na pandemia eu não pude continuar pagando, e aí quando voltou da pandemia, lá aí que teve aquela reta final de jogos da Série B, nos últimos jogos eu busquei regularizar meu sócio, então eu paguei uma taxa, acho que foi uma ou foram 2 mensalidades, e regularizei o meu sócio e desde então mantenho ele em dias. Essa política eu acho ela interessante, porque, assim, talvez se o clube dissesse, não, agora você vai ter que pagar os 2 anos que você não pagou, eu não ia pagar. Mas eu acho errado que eu tenha direito ao voto tendo feito essa renegociação. Eu fiz essa negociação em setembro, a eleição vai ser em outubro. De setembro de 2021 a setembro de 2022 eu estou pagando? Tô. Então tô ok. Mas se eu fizer essa negociação em janeiro, ou até extrapolando em agosto para votar em outubro, é injusto. Então, porque pode acontecer esse tipo Mas de... você sabe quem determina isso? O Conselho Administrativo do clube. Essas regras são determinadas pelo Conselho, inclusive é um dos poderes dessa reunião que vai acontecer dia 12. Quando alguém souber o local, avise. Porque... Isso, a gente queremos ser ouvintes. Queremos ser ouvintes, né? Porque às vezes também tem isso, né? Tipo, as lideranças do clube não conhecem o estatuto do clube. E também não querem que a torcida se faça presente. Isso porque só quem pode participar é o conselheiro. Tem que colocar na cabeça que nós não vamos participar. Participar é quem tem direito a voz e voto. São os conselheiros. Nós estamos lá enquanto associados para ouvir. Qualquer reunião, você vai na Assembleia Legislativa, reunião pública. Agora, claro que ninguém vai para fazer algazarra, você vai ser ouvinte. Agora, participar, somente os conselheiros, inclusive o Estatuto diz que o presidente do clube ele pode participar. Ele só não tem direito a voto no Conselho Administrativo, mas ele pode participar, falar alguma coisa, porque ele que está tendo o trâmite de execução. Agora, dizer que a gente não pode assistir, isso é inadmissível. Agora, quando desperta, né? Isso. Tipo, por quê? O que é que precisa ser O que é feito que tem de tão escondido ali? Na É. Assembleia Legislativa do nosso estado, o órgão máximo, você pode ir lá. Claro que tem que ter uma organização. Você se inscrever, dizer que você é associado, você marcar, combinar, olha, avise com antecedência quem é que vai, atingir o limite, não pode. Tem que ter organização, beleza. Mas, não sei se foi seu caso de perguntar, posso assistir isso daí? E o presidente do conselho falar, não pode, que só pode participar como é o nome? Os conselheiros. Aí Tá onde errado, você não é vê, participar, é ser ouvinte. Participar somente dos conselheiros, está no estatuto. Aí onde você vê a nossa necessidade de informar o torcedor e a gente descobre que nem o nosso conselho tem conhecimento do estatuto. Sim. Exatamente. Nem o presidente do conselho tem conhecimento do estatuto. Então, é indispensável, pô. Como é que você tá ali em cima? Você tem uma voz, ele é o presidente do conselho e ele não consegue, com base no estatuto, ele poderia muito bem chegar pra gente e dizer, olha, vocês vão, mas vocês vão como ouvintes. Não tem porquê, sabe? E essa questão do sócio adimplente ou não que vocês colocaram aqui. Então, isso é uma lacuna, como eu disse antes, muito grande. E é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. Porque a partir do momento que o estatuto diz, você precisa ser sócio durante 1 ano. Estar adimplente
ele não atrela o tempo à adimplência. Sim. E aí vem uma outra questão, que é como você disse, a gente pode fazer um feirão, pode participar do feirão ou não, você pode fazer realmente uma negociação. E aí a gente buscou com a DataClick, até por intermédio de Pedro Dantas, pedimos que Pedro Dantas intermediasse uma lista de sócios ativos. Não necessariamente adimplentes, mas uma lista de sócios ativos. Tem sócio de 1900 antigamente que não paga muito tempo e ele consta como ativo. Ou seja, hoje a empresa que ela presta serviço, ela não desativa o sócio que está há 2 anos sem pagar. Deveria ter no estatuto algo que regesse com relação a isso. Tipo, peraí, você está 1 ano e meio, 2 anos sem pagar o sócio, você é um sócio inativo. Você já não contabiliza esses 1.196. Hoje a gente não tem 1.196 sócios no total. Porque se você pegar aí, metade desses aí já não pagam há muito tempo. Sim. Então, não dava para considerar como sócio. É para ter uma realidade mesmo. Não adianta a gente encher linguiça. Entendeu? Até para atrair. Você vai atrair sócio. Vamos lá, qual é a vantagem? A gente não tem 1.196. A gente tem hoje 717 sócios. Adimplentes. E nessa condição. O cara pode, tipo, a gente sabe, eu sei que 5 sócios subiram. Eu olhei no sábado passado, não, sexta-feira à noite, tínhamos 712. Eu até comentei com a doutora Cássia, a gente vinha discutindo algumas coisas sobre o confiança numa madrugada. E aí, ela disse, Sara, nós temos 712 sócios, justamente buscando informação. Ela disse, poxa, mas como é isso do estatuto? Não sei o que. A gente começou a conversar e a conversa rendeu. Ela se preocupou em olhar e nós tínhamos 712, sexta. Hoje é quinta-feira. Nós temos 5 sócios a mais. Então, é uma coisa que a gente está observando para que... Pode não acontecer de uma vez, de um dia para o outro, mas pode ser de 5 em 5, né? E tem uma lacuna aí. A gente está acompanhando semanalmente, rapidinho. Não, peraí, só sobre isso que ela estava falando. Tem uma lacuna aí quando se refere à eleição. Se o cara pode chegar lá e pagar qualquer hora, lógico, tem um período antes da eleição, isso pode fraudar a eleição, né? Sim. Isso é um ponto que eu acho muito importante de se frisar, porque quem tem o poder do clube, suponhamos que é uma pessoa que tem uma condição financeira melhor. Então, para se perpetuar no poder ou para ganhar uma eleição, o cara pode muito bem ter lá uma quantidade X de sócios, ele mesmo paga e ganha a eleição. É muito fácil disso acontecer. Por isso que é boa fiscalização, né? Por isso que tem que ter fiscalização, por isso que o torcedor tem que participar da eleição ativamente, participar da mesa da eleição, para que esse tipo de coisa não aconteça. Sim. Eu acho que é um dos pontos mais importantes da FAST, é mostrar ao torcedor, não só o associado, o torcedor também, que ele precisa participar da política do clube. Sem dúvida. Exatamente agora sobre essa parte de política do clube envolvendo as eleições, porque a política não é só esse momento, mas eu tô curioso ainda, eu nunca votei, né? Nunca fui na última eleição. Sócio ativo adimplente. Não, na última eleição eu não tava nem aqui, eu não tava morando aqui e eu já era sócio, mas não tava morando em Aracaju. E nem teve um candidato, não foi? Que foi Sérgio Melo que colocou uma candidatura, enfim. Eu nunca votei, já ouvi falar desse negócio do chapão, que não pode chapão, mas não existe chapão. Como é a cédula na hora de votar? Você escreve o nome do presidente, marca um X, faz uma bolinha, aparece no Conselho Fiscal para você escrever o nome, vocês já falaram aqui que vai uma chapa, né? E pro Conselho de Administração também, é nominal, mas você tem que escrever o nome do cara, vai estar a cédula com os nomes lá, com, sei lá. Você, como no meu caso, eu posso me candidatar a um conselheiro, que não vou fazer. Mas aí eu tenho que botar o meu nome à disposição para que esse nome vá na cédula. Como é que funciona isso? É preciso você fazer a inscrição, né? Essa reunião que está para acontecer é justamente para determinar isso. Os ritos da eleição. Os ritos da eleição. Né? Sai um edital. Após a saída desse edital, ele abre um período para inscrição de conselheiros e de chapas para presidente e tudo mais. E com base em tudo que ele fizer, que vai ser determinada a cédula. Sim. Por exemplo, na última eleição, a cédula ela tinha chapão. Na verdade, todos os conselheiros, a chapa para presidente, e todos os conselheiros embaixo. Todos. O torcedor, com uma certa preguiça e cansaço de sair escolhendo lá quem ele queria,
Todos. E a cédula, ela induzia Que o não torcedor pode, né? a entender que era só votar, só tinham aqueles. Mas lá embaixo tinham Daniele Ferreira, tinham outras pessoas que se lançaram independentes, que elas estavam meio que na cédula colocado como se fosse uma outra opção. E não é. Sim. Você tem que. O correto da cédula, você tem que listar todas as pessoas que são candidatas a conselheiro. E aí os 51 mais votados, na verdade, não são 51, porque a gente tem que lembrar que... Tem os beneméritos, os tem os beneméritos, 7 presidentes, né? Se eu não me engano. Os 7 últimos presidentes, eles ocupam cadeira dentro desses 51, mas assim, os mais bem votados é que vão ocupar essa chapa, esse conselho. Vai, Só fazer um complemento para você continuar. Só para deixar claro para quem está assistindo. São 3 eleições. A primeira, no caso, é para formar a diretoria executiva do clube, que é através de bloco e chapa. Que é o presidente, né? Isso, presidente, vice-presidente administrativo e vice-presidente financeiro. Isso é para assumir... Mas você só vota no presidente, né? Não, vota na chapa. Chapa dele. Na chapa, você vota na chapa. É nesse sentido que eu tô dizendo, que você não vota no presidente e vota no vice do outro e no vice do outro. Não, é por chapa. É bem essa claro o eleição é por estatuto. chapa. Um exemplo, vamos dizer que tenha 2... Como está ocorrendo hoje, já certo, tipo, 2 chapas. Chapa 1 e chapa 2 para a diretoria executiva. Você vai lá. 3. 3, vamos botar 3 chapas. Então você... O que é que você tá sabendo que a gente não sabe? Não, eu tô botando suposição aqui. Você vota, tem lá a opção, diretoria executiva. Opção você escolher, chapa 1, chapa 2, chapa 3. É a primeira eleição para determinar quem você escolhe para a diretoria executiva. Segunda eleição, conselho fiscal. Também é por bloco e chapa. Tem que ter. Quem são os nomes que vão disputar na chapa 1 do conselho fiscal? Chapa 1, chapa 2, chapa 3. Você escolhe... São quantas pessoas no conselho fiscal? 3 titulares e 3 suplentes. Reserva. E essa chapa é importantíssima, porque é que vai fiscalizar. Um exemplo, vamos dizer que a chapa aqui seja Mike, Fernando e Lucas. Vou botar o Lucas aí que tá assistindo. Certo. Então a chapa tá lá, ganhou essa chapa do Conselho Fiscal. Coitado do Confiança, hein, Mike? Então, essa chapa, ela tem... Muita infanteria. Coitado do presidente. É isso, mas é isso mesmo. A função é essa. Olha a função, veja a função, artigo 33, fiscalizar a função do Conselho Fiscal, que não existe. Uhum. Ou se existir, Se Pronuncie. ninguém Comenta sabe. aí no Se vídeo. pronuncie, Aí nos comenta aí quem é o... comentários, né? Fiscalizar Se alguém lembra, a gestão dos membros da diretoria executiva e examinar, aí deixa bem claro, botei aqui, a qualquer tempo, olha a importância desse conselho que praticamente não existe confiança. Os registros, títulos e documentos, balanço, as contas e o relatório anual da gestão administrativa. Além disso, tem que ter uma reunião anual para dizer se aprova ou não as contas da gestão executiva, da diretoria executiva, enviar para o Conselho Administrativo e esse puxar o quê? A Assembleia Geral, onde que nós, enquanto associados, vamos dizer, peraí, aprova ou não aprova? Você vê como é algo bastante importante isso. E por último, se for o caso, vai ter o quê? A eleição do Conselho Administrativo. Essa não pode ter chapão. Não pode ter escrito todos lá. Não pode. Então, votação assim, individual. pelo estatuto, Se tiver escrito todos, pode chamar o segurança de Célio França. Pode ou não pode? Vai na lista de sócio e pergunta quem é todos? Quem é todos, Pega Quem o é não, esse todos? pega o não funcionário do clube, né? Então, a única que não pode ter chapa é do administrativo. Porque tem que ter essa democracia de escolha de nomes, né? Isso. São 51 membros ali que os sócios adimplentes que podem votar vai estar escolhendo. Você não pode chegar, chapa 1, quero todos 51 nomes. Aí vai entrar amigo, vai entrar parente. Ela pode até botar, desde que sejam sócios. Ela pode escrever 51 Poder nomes pode, até mas mais. Não, eles não, concorrem individualmente. Não pode não. Não, poder pode. Não, cada Não, elas não- interessado O que o Mike no tá conselho, ele tem que fazer sua inscrição. Eu quero disputar o Tá, conselho entendi. administrativo. Não é uma chapa, mas... Não é uma chapa. Cada chapa pode indicar seus conselheiros. Pode, mas vai Não. concorrer Pelo individualmente. estatuto, não. Pode, mas vai concorrer individualmente. Não, na verdade, Não. o que Não, acontece? eles vão... Vamos lá. Hoje, Pedro Dantas é o presidente e ele é candidato à reeleição,
Só para explicar ao torcedor. e A mim eleição, também. a eleição. A eleição. E como é Matheus Miletti, ele é vice-presidente financeiro. Não está na chapa, mas ele quer continuar contribuindo com confiança. Então ele pode ser candidato a conselheiro. Sim. E todo Sim. mundo sabe Sim. que ele é ligado a Pedro Dantas. Então ele sim. seria um conselheiro de Pedro Dantas. Sim. Pode. Mas é a inscrição individualmente. ele A inscrição tem é que ir individual. lá e dizer, olha, eu quero disputar para o conselho administrativo. Cada pessoa que é interessada, lembrando, qualquer sócio do clube pode colocar seu nome para disputar o conselho administrativo. Sim. Não pode a chapa 1 do executivo dizer, olha, os nomes que vão disputar o conselho administrativo que estão comigo é isso aqui. Não pode. Entendi. Inclusive ocorreu na última eleição. Em termos de estatuto, Sim, está sim. errada, mas é isso que a gente É quer. indispensável que tipo, Proibido o boca de amigo urna. de Pedro se lance candidato. É indispensável, porque o conselho ele tem que ser formado por pessoas Sim. que tenham opiniões e posições diferentes, senão você não vai ter uma democracia lá dentro. Então, qualquer pessoa, como ele diz, pode se lançar, independente de seja amigo ou não. O que importa não existe chapa de presidente para conselho. Boa. Presidente que hoje, nessa campanha eleitoral para a presidência do Confiança, abrir a boca e disser eu tenho meus conselheiros, ele está descumprindo. Então, eu acho que todos eles precisam ficar muito atentos com relação a isso, porque eu acho que a torcida vai precisar marcar em cima. Quem realmente está interessado em cumprir com o que protege o clube ou cumprir interesses. Então, não existe conselheiro de presidente. Existem conselheiros e presidente. Sim. Certo. Vamos falar um pouquinho depois. Passou a eleição, vamos imaginar e vamos fiscalizar, vamos bater em cima para que tudo deu certo. Foram eleitos os 51 menos 7, porque tem os presidentes que são conselheiros vitalícios. Então, de repente, eu lancei meu nome e eu sei que tem uma taxa de R$250. De repente, essa taxa aumenta para 600. Eu digo, opa, 600 pesa para o meu bolso, eu quero sair. Ou então qual é o trâmite para fazer essa substituição de conselheiro? Seja porque a pessoa pediu ou até mesmo porque deixou de contribuir. Como o que é que reza o estatuto ou se não reza, de quem é a responsabilidade de fazer isso? Primeiro vamos pensar na forma como é que você vai sair. Você quer sair legalmente ou pulando a janela? Porque pulando a janela a gente sabe como é que faz. Tem um monte lá. É só deixar de pagar. Eu sou gordo, não consigo pagar. Ele ainda é conselheiro, mas ele já não contribui há muito tempo. Então, essa é uma forma de você sair e, pelo que vem acontecendo, e o estatuto eu acho que ele não é muito claro com relação a essa substituição. Mas aí essa vaga fica presa. Essa Não, vaga, na verdade, ela deixa de existir, eu acho. Não, no caso aí, chama o suplente. Tem os suplentes. Certo. Um exemplo. Votado também, né? ali. Votado, Tipo, No caso, os votos que tem tipo mais. Mas e quanto tempo sem contribuir que o cara é destituído para chamar o suplente? Deliberação do presidente do conselho. O estatuto em si, esse 2004, ele não deixa claro isso. Ele só cita se o conselheiro tiver ausência de 80% durante o ano. Então, você imagine. Só tem uma reunião no ano. E foram 5 pessoas. 80... Não é só uma por ano, né? Não deveria ser. Você quer anunciado ou na varanda? O ideal, aí quem vai determinar, aí entra a importância Já depois. teve 2, vai ter a terceira agora, né? Teve Aí a da- entra a importância, viu, Fernando e Mike? Aí teve a da eleição do presidente, aí teve essa agora que não teve. Vai ter verdade. outra. E vai ter outra. sim. Então, aí isso entra a importância de ter uma mesa diretora dentro do conselho que preze por reuniões, né? Aham. Tipo que quando os conselheiros são eleitos, eles vão eleger quem vai ser a mesa diretora, quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente e quem vai ser o secretário. E lembrando que esses é que vão ditar o rito das eleições agora, porque eles são estatutaramente legais de fazer o quê? O edital, tudo. Aham. Aí um exemplo, tem os suplentes. Eu fiquei sabendo que nesse momento existem vários inadimplentes, conselheiros inadimplentes, ou muitos que não participam. Um exemplo, a segunda mais votada, né, que foi a doutora Daniela, porque ela nunca foi chamada para assumir. Nem assumiu, né? Nem assumir, Aham. entendeu? Só essas coisas. Na verdade, pelo estatuto, era para ser a segunda conselheira a tomar posse lá, porque foi a segunda mais votada, mas aquele dito chapão botou
Todos. O trem da alegria, né? Como... Passou Sim. a boiada. Não, dentro dessa questão do conselho, assim, a gente tem algumas questões. Inclusive, eu recomendo a quem está assistindo a gente e ouvindo também a visitar o canal de Mário. Ele fez uma entrevista recente com o Sérgio Melo, que traz algumas questões da época que ele foi presidente do conselho. Ele fala também da polêmica, de quando ele foi afastado. E é bem interessante, eu recomendo demais para o torcedor que está ouvindo e vendo a gente aqui contextualizar um pouco mais como é essa trama da história da política do Confiança, que realmente é algo que parece que é para poucas pessoas. Eu ouvi falar que o conselheiro ele teria que contribuir pela metade de um salário mínimo, mas o presidente pode deliberar a taxa. E aí Sérgio Melo diz, quando ele foi presidente do conselho, ele colocou 3 meses inadimplente e estava fora. E aí ele acompanhava isso. E, segundo o Sérgio, Glenison utilizou disso para tirar ele da reunião do conselho, que é algo que, segundo o Sérgio, foi deliberado só na gestão dele como presidente do conselho. Glenison Glenison, presidente do conselho atualmente, deveria deliberar suas regras na sua gestão a partir de então. Eu queria saber exatamente como é esse procedimento, assim, para a próxima e para essa eleição, assim, para o próximo mandato dessa eleição. Os conselheiros inadimplentes têm alguma transparência que a gente veja quem são, o quanto votaram, por onde vão, enfim, quem são essas pessoas? Informação no Confiança, é isso aí. Assim, e uma das minhas que eu cobro aí para a futura diretoria executiva é que tenha na página oficial do clube, né, lá, tipo, gestão Confiança, a fotinha, tipo, presidente, um e-mail institucional, um exemplo, eu quero enviar, a Fast quer enviar um documento para o Confiança solicitando uma reunião. Não tem. Bota lá, conselho administrativo, confianca, né, ponto com lá, tipo, saber quem são os conselheiros que foram eleitos, saber quem é o conselho fiscal. Não tem isso no Confiança. Aí, por isso que cai naquela, né, tipo, de achar que é somente a diretoria executiva. Se você for pegar o estatuto, quem manda no clube é o conselho administrativo. A diretoria sempre tem que se reportar ao conselho administrativo. Planejamento, gestão, onde que gastou. Se o conselho administrativo não concordar, ela não pode executar. Sim. Só para saber a importância do conselho do clube. Aí você pega, nesse momento, o conselho administrativo do clube, nesse momento de renúncia de um diretor, de um presidente. Né, que ocorreu, onde que estavam os conselheiros ali? Beleza, que elegeram a presidência interina, mas falando em termos de coletivo, né? Tipo, a grande maioria inadimplente, nós sabemos que tem os conselheiros fiéis, nós sabemos que tem, atualmente tem, aqueles que estão ali lutando, fizeram cotinha, botaram dinheiro para ajudar o clube. Nós sabemos, isso aí a gente está falando conselho em termos coletivos. Mas a gente quer dizer que a grande maioria sempre vai ter aquele ausente ali, né? Tipo, mais de 51 você chegar e nós termos ativo a minoria, tem alguma coisa errada, entendeu? Sim. Tem alguma coisa errada. É isso que nós devemos melhorar. Por isso que um conselho mais amplo, administrativo, com, suposição, representantes das torcidas organizadas, com representante da bancada azulina aqui, tipo, Mike pode ser um conselheiro da FAST, da União Proletária, das Apaixonadas pelo Dragão. Então, torcida jovem, e assim sucessivamente, apaixonados, que você sabe que é o torcedor. Idosos Azulino também é uma torcida que eu quero fundar. Pronto. Sérgio, conselheiro. Profeta. Agora, só para exemplificar isso que tu falou, um exemplo que eu acho que é bem pertinente, a reforma do Sabino Ribeiro. O conselho autorizou? Ninguém sabe. Acho que esse é o ponto. São coisas... Esse é o exemplo para mim que é mais claro assim, do que a gente tá falando. Não estou dizendo que não tenha sido aprovado lá, mas a transparência... Mas se foi, divulgue. Como foi. Por exemplo, sai um jogador, vende um jogador. Quanto é que o clube ganhou? Qual foi o acordo? Você tem um aplicativo Dragão Maior.
A gente não sabe nem o balancete financeiro do clube. Aí um exemplo, você vai na página do esporte, se você entrar aí, quem for entrar, vai na página do Paysandu. Eu não sou sócio do Paysandu, sei mais informações do Paysandu do clube que eu sou associado, Confiança. E hoje tem um aplicativo ótimo, né? Que é o que a gente utiliza nos jogos. Por que não tem lá balancete financeiro? O que é que tem? Os associados entender um pouco disso. Então, isso tem que melhorar. Até, assim, muitas vezes se reclama, assim, que o torcedor pode, em algum momento, não chegar junto com o dinheiro, né? Mas como é que vai chegar junto em um lugar que não é transparente? É meio contraditório isso, né? Não só torcedor, né? Até um patrocinador, até um patrocinador forte. Como ele vai apoiar o Confiança se é meio nebuloso as informações, né? Sim. Sem dúvida. Agora, assim, sobre o processo da eleição, a gente tem algumas coisas para acontecer, né? A gente tem essa reunião dia 12 em local, na próxima segunda-feira, às 19 horas, em local... Ainda não divulgado, definido. Pode ser que tenha sido já nesse meio tempo que a gente tá aqui gravando. Mas também pode ser divulgado, a gente não sabe ainda, enfim. Quais são os passos para a eleição? O que é que precisa acontecer daqui até lá? Quais são os passos e prazos? Vocês sabem dizer isso? O primeiro passo é o conselho que vai fazer a reunião. Que é essa agora, do dia 12. Traçar o rito da Ele reunião. determina a os data, prazos, né? quem vai traçar o conselho. É nessa reunião que Quando vai ser tal determinadas coisa, datas. quando vai ser a eleição, de fato mesmo. Abertura Quando pra são as inscrição de quando são as chapas e inscrições, é até bom ler essa parte do estatuto. É exatamente... Tem um capítulo só de eleições que é interessante. Pronto, é exatamente sobre Vamos isso, assim. focar nesse, né? Que eu já ouvi falar que tem a Assembleia Geral, né? A AGE. E... ela tem que acontecer antes da eleição, não necessariamente tem que acontecer antes da eleição, enfim. São esses... Não, só para tirar uma dúvida. Por favor. Isso daí. Na verdade, a eleição é uma Assembleia Geral. Entendeu? É porque existe, o Conselho diz, a Assembleia Geral para prestação de contas e a Assembleia para escolha de dirigentes. Então, a eleição ali é uma Assembleia Geral. Os sócios vão votar e escolher os dirigentes, não somente escolher, né? Também os sócios podem ser escolhidos. Sim. Sendo montando sua chapa do Conselho Fiscal ou disponibilizando o seu nome para ser eleito no Conselho Administrativo. Por isso que a gente não quer o chapão, porque tá, em termos de estatuto, não é legal e você restringe, tipo, um exemplo, se eu vejo o nome de Mike lá, sei que é uma pessoa séria para ser um conselheiro de confiança, por que eu não vou votar nele? Se eu vejo o nome de Danilo lá, eu vou votar, porque eu conheço aqui, que é uma de Sara, entre outros. Agora, quando você pega o chapão. Por que não falou lá, do meu, velho? Falou Agora, de Mike, de Danilo, de Sara. Não, Não, credibilidade. E não falou de Não, nenhuma, deixa. mole. Olha, você, Não me coloque entre outros, não. Não. Todos, Quem todos, sabe todos. você não vai montar uma chapa pra ser conselheiro fiscal? Eu e os bonecos, Agora, tem um ponto importante. A partir do momento que fica claro que não pode, se algum torcedor se sentir lesado, vai pra justiça nesse caso, né? Até uma coisa que é bom deixar claro que Entendi. pode ocorrer e vai ser prejudicial pro clube, né? Se isso ocorrer. Eu tava lendo aqui a convocação para a reunião do dia 12. Ela vai tratar dos seguintes assuntos. Ata da aprovação da ata anterior, que vai ser assim: Célio chegou, entrou Erivan, o segurança veio, tomou um tapa. que não teve. Não teve. Ela não foi Né? nem iniciada. Na É verdade, pela resenha. 7h30, né? Que era pra começar, mas aí foi quando aconteceu esse fato lá. Aprovação das contas do exercício atual. Data para a Assembleia Geral para apreciação das contas. Uma coisa que é diferente, eu acho, né? Que é diferente da eleição. Isso, Mas são porque duas depois... assembleias aí. Porque depois tem debate acerca do regimento interno das eleições do próximo triênio e o momento Direx, que eu ainda não sei o que é. Diretoria executiva. Não, o que é esse momento Direx, entendeu? Agora, lembrando que... Pedro dizer que renovou com o Adalberto. Ah, tá, entendi. Lembrando Não, mas que aí- a fiscalização das contas, o sócio pode participar. Certo, então, a minha dúvida é essa. O item 3, essa Assembleia Geral para apreciação das contas, ela é condicionante para
acontecer a eleição, só pode acontecer a eleição depois das contas ou não? Não. Não necessariamente, entendi. Então pode marcar a eleição já e deixar A acontecer. reunião extraordinária para tratar de assuntos da eleição, sim. Ela é condicionante para que aconteça, porque vão ser Certo. determinados aí datas, prazos, prescrição e tudo. A Assembleia Geral, não. Ela não é um fator Pré-requisito. pré-requisito de contas, sim. Lembrando aqui de contas. E aí, nessa, eu nem dei uma olhada direito nisso aí na correria do dia a dia. Se existe essa questão da Assembleia Geral para prestação de contas e ele vai fazer tudo junto. Não. Então, aí onde Pode tá? não. Como é que foi colocado? Porque não, uma coisa é extraordinária, outra coisa é uma Assembleia Geral. Não, mas aí é porque é o seguinte, o que está acontecendo? Já deve ter tido um parecer do Conselho Fiscal, porque como está irregular, oficialmente está irregular, porque era para ter cada ano a prestação de contas e aprovação ou não da Assembleia. Isso não ocorreu. Então, provavelmente vão apresentar os 3 anos dessa gestão. Num PowerPoint. Os Como 3 foi a última, os 3 anos dessa gestão e depois das eleições, que é também uma assembleia para escolher os representantes do clube no próximo triênio, aí vai ter uma assembleia para dizer se os sócios aprovam ou não a prestação de conta de 3 anos. Entendi. Entendeu? Sim. Entendeu? É E uma tem que passar pelo apresentação, na conselho, porque o conselho, quem chama a Assembleia Geral para prestação de contas é o presidente do conselho. Então o conselho tem que aprovar ou reprovar antes de ir para a Assembleia para os sócios votarem, entendeu? Mais uma dúvida, assim, essa Assembleia para apreciação das contas, ou aprovação, enfim, ela teria que ter acontecido anualmente, entendi. Isso, No caso agora que vai acontecer pelos 3 anos, ele consegue empacotar tudo nos 3 anos, né? Não tem que ser, vamos apresentar agora a de 19, a de 20, a de 21 e agora a de 22, entendeu? Para que, não, a gente aprova a de 20, mas não aprova a de 21, aprova a de 22. Existe essa separação ou não necessariamente é um pacote completo? Então, como infelizmente está irregular, a gente não sabe como vai ocorrer. Partindo do princípio Deveria que ser está dividido porque são Sim, gestões diferentes, né? Partindo São do anos princípio diferentes, que a né? prestação de conta ela mudou tem o que ser presidente. anual, essa apresentação, você entende que ela deve ser anual. Ele vai ter que apresentar 2020, 2021, 2022. Se é feito um pacotão para vamos ganhar um tempo aí, ok. Não é o que ao pé da letra se dá a entender. Existem umas lacunas dentro do estatuto que deixa muito vago. Eu acho que Ítalo ele tem um pouco mais de conhecimento dentro dele, Daniele também muito. Mas eu acho que você parte do princípio que se ele diz que você precisa ter uma prestação de conta para aprovação anual, acho que nessa também é necessário que seja feito um individual, cada ano, né? Sim, o problema é que o Conselho descumpriu algo obrigatório do Estatuto, né? Como ela falou, anual. Como vai ocorrer de agora para frente fica complicado, né? Agora a gente espera que seja algo mais organizado, porque aquela de 2019, se for como aquela de 2019, é um absurdo. Leitura de escola de samba, né? Pelo amor de Deus. E lembrando, Que seja divulgada, né? E Que o lembrando sócio que apareça, o nesse torcedor último compareça. triênio, os valores que foram Movimentados dentro do movimentados clube. no clube, na casa de milhões, né? Então tem que ser algo bem minucioso. Por isso que é importante não ser anual, ou não ser Não ser trimestral. Trienal. trienal, né? Trienal. Porque são valores assim. Que se perdem, né? Se Por perde. conta Célio do- França E lembrando botou o carro de som lá no Batistão falando em 45 milhões, né? Só pra se ter uma Então, é por isso que tem que ter essa transparência anual, porque evita esse disse-me-disse, Boato, esses boatos. Exatamente. E o que confunde muito o torcedor, né? Às Sim. vezes você tá meio perdido, você não sabe em quem acredita, você não sabe se aquilo que foi dito no grupo, a gente tem uma cultura muito grande de disse-me-disse, né? Das De fake rede news, social, né? de Então, tudo mais. A transparência serve para diminuir isso. E aí, quando você tem uma gestão que ela cumpre e ela deixa tudo muito claro, você elimina 50% desse disse-me-disse que A gastou isso, B gastou aquilo, fulano foi vendido a tantos milhões e de repente fulano era só emprestado, você descobre
A gente tem muito isso, né? No decorrer dos campeonatos. Então, a transparência, ela, além de tudo, ainda ajuda a diminuir o tumulto que rola por fora dos bastidores, né? Sim. Pra Isso- gente seguir... Isso tudo que a gente falou aqui, eu acho que explica o fato de, nas últimas gestões, geralmente, não vou falar todos, os patrocinadores são ligados à gestão de alguma forma. Aham. Acho que isso atrapalha de você ir buscar um patrocinador maior, não só daqui do estado, mas fora. Sim. Isso atrapalha muito porque não tem transparência, né? Uhum. Pra gente seguir pro nosso próximo bloco, vamos dar uma pausa aqui. Você que tá escutando e assistindo a gente até agora, convido você a dar um like nesse vídeo, compartilhar, deixar seu comentário, espalhar essa palavra para mais gente, porque agora a gente vai para a palavra dos nossos patrocinadores. Vamos dar moral A quem nos dá moral. para quem dá moral pra gente. Vai lá. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade. Rua Urquiza Leal, 1102, no Grajeru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, @BringBurgerAju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Vamos lá, retomando aqui o nosso papo, né? E já tentando pensar o pós-eleição. Mas antes do pós-eleição tem a eleição. A FAST tem um candidato, vai apoiar um candidato, vai lançar um candidato? Temos um candidato. Nosso candidato é a Associação Esportiva Confiança. Qualquer um dos candidatos que se predisponham a fazer o correto e seguir o estatuto, ele é um possível candidato para qualquer membro da faixa vir a votar, mas não como um coletivo, né? A gente preza muito pela pluralidade dessa eleição, então a gente tem que enfatizar muito que conselhos são candidatos independentes, então a gente vai escolher os melhores nomes, assim como a presidência, né? Agora, como eu disse, o nosso candidato é o estatuto, é a Associação Esportiva Confiança. Seguindo ele, já é meio caminho andado para a gente cogitar a hipótese, mas eu acredito que de forma individual. A gente nunca tem essa questão de colocar muito como um grupo que vota somente em uma pessoa. Entendi. Sabe, existe uma certa democracia. Existe uma democracia dentro do clube, mas aí é aquela coisa, como a gente falou, acho que no começo, nós estamos buscando conversar com todos os candidatos, até porque a gente precisa entender, tipo, qual é a programação, qual é o planejamento que ele tem ao longo, porque é necessário, né? A gente tá hoje sem calendário algum, mas a gente precisa subir alguns degraus. Então, nesse caso, o nosso candidato é a associação. Boa. Não, era dentro disso ainda. Eu tenho uma informação que o candidato Tiago Martins teve uma reunião com vocês. Sim, Teve. ele E não sei como é que tá a tratativa com os outros candidatos, se eles também chamaram essa reunião, se vocês têm interesse em se reunir com todos para poder ter esse debate. E aí, sobre esses candidatos que se apresentam ainda, como é que está essa relação da FAST com eles? Então, nós não somos apoiadores de nenhum candidato, né? Tiago, ele procurou, acho que Daniele, dizendo que queria sentar com a gente, conversar, colocar as ideias dele, o planejamento dele, o que ele pensa para isso. Então, foi sentado, foi conversado. Interessante da parte dele, ele é totalmente a favor de uma eleição para o conselho individual. Ele disse, eu não tenho indicação de conselheiro e eu acho pertinente e interessante que seja feito de uma forma individual. Então, isso foi uma coisa que foi colocada por ele. Os outros candidatos, eu acredito que Célio tenha buscado
conversar, né? Ele Mas disse que não- quer marcar o alguma Pedro ficou de coisa. marcar com a gente. Pedro nós também. Não conversamos enquanto candidato, né? Aham. Conversamos É, enquanto nós tivemos presidente. várias conversas com o Pedro como presidente do clube, mas enquanto candidato ainda não. Estamos Eu acho que ele está aguardando. viajando. Se eu não me né? engano, ele tá viajando isso. E estamos aí. Vamos ver. Na verdade, a gente está fazendo o que todo torcedor tem que fazer. É buscar saber qual é, e aí? Qual é a ideia que você tem? conversar o que é que você com- está vindo? É conversar com os saber. candidatos. Para que a gente não cometa os mesmos erros, sabe? Se a gente fechar um pouco os olhos para quem vai assumir o nosso clube nesses próximos anos, a gente vai estar fadado a estar num ciclo vicioso daqueles mesmos erros. Então, agora é a hora, como eu disse. Tá tranquilo, tá sem calendário. O financeiro não tá desesperador, não tá bom, que a gente sabe que no Confiança nunca tá. Mas é o momento certo da gente começar a cobrar, da gente começar a arrumar a casa pra gente poder subir mais leve, né? Sim. E fique claro que o torcedor tem um papel mais importante nessa hora, né? Sem dúvida. Só rapidinho. Sim. E aproveitando aqui a audiência de vocês, que certeza que é enorme, convidar os sócios, né? Tipo, associados que queiram contribuir com o clube politicamente, internamente, que coloque seu nome lá para disputar a eleição. Não é só chamar o sócio para votar, não. O sócio, coloque seu nome lá para ser um conselheiro, faça sua proposta com os demais, vá lá na FAST, participe. Também o Conselho Fiscal, isso que eu quero enfatizar aqui, deixar na hora que for votar, porque enfatiza muito a diretoria executiva, realmente é importante. Mas os conselhos, os nomes que vão compor esses conselhos, será que são pessoas realmente que torcem e querem fiscalizar o clube? Vão fazer essa fiscalização para a próxima gestão? Não aconteceu o que ocorre agora, que a gente não sabe nem quem é o conselho fiscal do clube nesse triênio. Então, que esse futuro conselho sejam de pessoas responsáveis, que ajudem o clube realmente. Isso é ajudar. Quando você fiscaliza, quando você vê ali, vai conversar com a diretoria executiva, sinaliza para o conselho administrativo o que está ocorrendo. Até questão financeira mesmo. Uhum. Pô, o clube realmente está passando por um momento péssimo. Quando você tem um conselho heterogêneo de pessoas que realmente querem o bem, sério. idôneas, que realmente querem o bem ali, elas vão se juntar no Até momento. a credibilidade junto ao torcedor Sim. aumenta, né? Sim, porque você está conversando. Você está conversando, olha, aquela pessoa é conselheira do clube. Vou fazer aqui uma enquete brincando aqui. Você conhece quantos conselheiros do Confiança? Mais de 10? Não, de jeito nenhum. Você conhece mais de 5 conselheiros do Confiança? Não. Você conhece? Conhecer. Quer dizer assim, eu sei quem são por conta do Pelos Instagram, né? nomes, Mas a conhecer gente não... pode até saber, mas conhecer... Conhecer de Aí história. entra naquela história que o conselheiro mandou enfiar a transparência. Aham. Que é até bom ressaltar para que isso não aconteça de novo. Tem né? um vídeo salvo, inclusive. Tem? Pronto, é esse Só conselheiro aí. pra... Só para ressaltar, para que essas coisas não voltem a acontecer no Confiança e A que gente ninguém vai enfiar o esqueça que isso um estatuto dia agora. aconteceu. Para que ninguém esqueça que um dia isso aconteceu também, né? Boa. Que não se repita, né? Exatamente. Ainda no tempo a eleição, vocês já falaram a posição de vocês em relação a um grupo, né? Mas teremos com os candidatos a conselheiro da faixa. É possível? Sim. Sim. Se a gente parte do princípio de que sócio tem que colocar o seu nome e tem que estar ali dentro, nada mais justo do que membros da face que se tenham a condição, como o Fernando deixou muito claro, que amanhã depois pode aumentar esse valor. Então, são pessoas que têm que ter a consciência de que eu vou estar conselheiro até o final da gestão. Boa. Essa parte do conselho em si, a gente pode afirmar aqui que Sim. vão ter membros da FAST, que terá membros da FAST participando e disputando a eleição, e que quem estiver assistindo procure saber futuramente, quando tiver as inscrições, quem são essas pessoas. E também abrimos o convite, não só da FAST, da União Proletária, da Trovão Azul, da Se precisar Jovem. entender como funciona o processo, inscrição, tudo, a isso. gente pode ajudar para que essas pessoas também lancem os seus nomes e quem sabe a gente não começa a fazer uma mudança dentro do clube. A ideia Boa. é essa. Será que teremos o conselheiro da bancada azulina? Aí, a oportunidade é agora. E agora, Michael DG.
Eu não quero ser conselheiro, não. Talvez um dia no futuro, eu não nego essa possibilidade, não, mas não tenho interesse agora, não. Depois que você compor o grupo lá, Idosos ADC, Isso, nessa Acho fase. interessante. Porque aí Nessa já entra fase. como vitalício interino. Né? Presidente Sérgio, Aham. vice Fernando. Joésia. Joésia. Dona Joésia. Assessora de Dona comunicação. Assessora de comunicação. Dona Isso Joésia, é. assessora de comunicação. A ideia é essa. Quiçá envolvida no núcleo de segurança. Cuidado com a muleta. Sobre ainda essa parte da eleição, eu não sei se pode, né? Mas tipo assim, nome fantasia, né? De botar na hora da eleição, né? Tipo, vou botar lá, Ítalo Romani _Fast. Acho que sim. E aí pode vir um chapão daí, entendeu? Da galera colocar não sei quem, de Pedro Danta, não sei quem, de Tiago Martins. Mas Assim. aí, eu não sei se pode ou se não pode, mas aí eu acho que cabe a consciência do torcedor, né? E o entendimento, né? Entender que o Conselho Administrativo e o Fiscal não podem, de forma nenhuma, ser chapa branca. Aham. Sim. Tem que ser independente. Os e três... o candidato os a três- presidente não fazer campanha para chapão dele. eu acho que isso é o indicação pior. dele. Eu acho que E isso Mas isso é porque tem um lado bom e o lado ruim. Por exemplo, se eu quero chegar lá na cédula e tá lá. Sara Fast. Dalvan Dex, jovem do Confiança. Leonardo, pronto. Trovão Você Azul. tá falando de qual? Eleição. Do conselho. Do Não é tudo no mesmo dia? Porque assim, porque acho que eu é quero, uma- vamos é dizer, uma forma de se são identificar. 51 vagas, vamos dizer, se são Não, isso aí 40 pode, e o poucas Conselho Administrativo vagas. E eu sei que tem uma miríade de pessoas e grupos. Eu quero poder. Eu não preciso saber quem a Trovão vai botar de representante. Mas eu quero Quem é o votar nos membro representantes da Trovão Eu Azul. acredito que ela funcione exatamente como as eleições normais para vereador. Você tem o nome fantasia, Tiririca, Palhaço Soneca, né? A gente pode colocar Joésia da Bengala. Anderson de Tu. Mas você sabe de qual partido ele faz parte. Exatamente. Não, mas assim, em termos das chapas, se for seguir a regra, esse estatutinho aqui, para as chapas, ele determina que coloque chapa 1, chapa 2, chapa 3. Claro Mas que isso é botando diretoria do executiva. conselho- Fique da claro, executiva. executiva. Sim. as que podem compor chapa. Enquanto questão dos nomes do conselho, aí você que diz. Aham. Um exemplo, Sara da Fast, você pode botar lá. Agora, a de que você tem que ter a chapa, que é o Conselho Fiscal. A eleição do Conselho Fiscal é chapa 1, aí tem o nome das pessoas. Entendi. Chapa 2 tem o nome das pessoas. Chapa 3. Até para evitar aquela Então, questão que você colocou, só- botar nenhum de cada. Sim. Né? A diretoria executiva também, por aqui, né? Chapa 1, chapa 2, Agora, como é individual o Conselho Administrativo, aí você pode botar lá. Como é que você quer ser inscrito? Identifico. Mike da bancada azulina. Pronto. Aham. Ítalo da Faste. Aí você que determina. Entendi. Diego Salsicha. Danilo. Danilo ou Diego. Tá vendo Só a pra gente? Danilo ficar Salsicha. claro, né? Da Fast. Que Só chega... pra ficar claro. São 3 eleições, Sim. 2 por chapa. Aham, mas é tudo no Executivo- mesmo dia. São 3 eleições, são 3 Mesma votos. cédula, 3 no mesmo eleições. dia, tudo. Executiva por chapa, administrativo individual e o fiscal por chapa com 3 pessoas. Aham. A faixa ela tem uma intenção de soltar um vídeo, de preparar um vídeo Sim. com a sua digníssima, ela é muito boa nisso. É boa mesmo. É. E você? Nisso, né? Em tudo. E E aí, justamente para isso, entendeu? Para que o torcedor entenda como funciona numa linguagem mais próxima, que chegue mais perto do sócio-torcedor, povão, né? para explicar. Olha, o processo eleitoral do Confiança vai funcionar da seguinte forma. Seria ideal que o Conselho já determinasse o formato de cédula, para que fique uma Sim. coisa mais fácil. Pode ser que a gente consiga, numa conversa E amigável, a página oficial do clube, né? divulgar Bota o lá, formato funcionar da desse cédula. jeito. Aham. Exatamente, Educar, porque né? prepara muito. A gente sabe que a gente tem uma torcida com uma idade avançada. Nós temos torcedores, Oi? mas ainda... Idosos. Aí. Então, assim, é mais fácil, entendeu? É mais fácil pro torcedor chegar lá e olhar e dizer, não, vai ser dessa forma, eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer um print, eu vou fazer uma colinha, para ficar mais fácil, porque, assim, é um processo que tem muitos nomes, mas é indispensável que a gente tenha atenção com relação a isso. Então, se o clube se predispor a deixar isso muito claro,
já ajuda muito. Mas a FAST, ela tá tentando ver se solta esse explicativo já para que o torcedor, no modo geral, Esse entenda. programa né? já é algo importantíssimo, né? É Que muito, já- muito. Boa. E o futuro? O que é que vocês esperam Deus do pertence. futuro deste Confiança para 2022? Fica o troco. 2023, 22 ou 23, Mike? 23, eu tô preso. É porque ainda tem 22, é futuro. Ah, não. Futuro de 2022 é a gente ser exa. Mas o que é que vocês estão pensando aí pro futuro do Confiança, né? O que é que vocês pensam quais são os caminhos adequados para próxima temporada em termos de formação de elenco, de comissão técnica? Então, essa questão da eleição ela tem que acontecer breve, Sim. para que a gente tenha tempo suficiente para traçar todas as pessoas, porque a gente não sabe quem fica. A gente entende que se Pedro estando presidente novamente, ele deve permanecer com a Eutrópio, né? Mas os outros, eles vão precisar montar. Então, assim, é uma coisa... A gente espera que Depende seja... da eleição, né? Depende Até muito, mas a gente espera que renovar com seja jogador feito... sem ter eleição. Que seja montado pelo menos um time que tenha condição de chegar em algum lugar, né? Que seja levado a sério, que não seja feito um mercado do Confiança, uma vitrine e um mercado de jogadores, né? Vamos buscar jogadores que realmente interessem ao clube sem encher linguiça, sem encher o banco de reserva de nada faz. Então, o que a gente espera é que seja levado a sério, sabe? Que seja montado algo com a ganância de chegar em algum lugar. Não cumprir tabela. Eutrópio, ele fez um bom trabalho nesse espaço de tempo que ele chegou. Permanecendo pode ser, sim, um bom nome. Eu acredito que seja, se ele tiver mais tempo para esse trabalho e tiver uma seriedade com relação às contratações de jogadores. A gente sabe que hoje em dia o Confiança ele é cercado por empresários de jogadores. Então, se eles só observarem também o clube, além dos seus interesses financeiros, já é meio caminho dado. Perfeito. Isso aí. A FAST tem um posicionamento interessantíssimo agora nesse processo eleitoral, mas fez camisas também no começo, né? Sim. Tem projeto para mais camisas? Como é que a FAST está se articulando para esse projeto específico das camisas retrô? No momento, esse projeto está parado, né? Mas quem sabe futuramente a gente bota isso em prática de novo. Acho que o foco agora é a eleição, né? Uhum. Tudo que a gente está fazendo, conversando, é para tentar cada vez mais entender isso aqui, que é a coisa mais importante do clube, né? Que isso aqui seja cumprido na eleição. É o farol, né? O farol da E instituição. até assim, ele sendo cumprido, vão aparecer brechas que podem ser melhoradas, né? É um ponto importante também. E para que isso aconteça, dentro do conselho, que é quem vai poder propor modificações no estatuto, tem que ter pessoas interessadas para que isso aconteça, né? Sem dúvida. Então a reforma do estatuto está no horizonte. Com certeza. Sim. Cada vez mais democrático, como ele já se propõe. Amarrando cada vez mais. Exatamente isso, Fernando. Só sem Não deixar deixar brechas brechas, para né? entendimentos vagos, Duvidoso. né? Como E é o que venha- Chapão, né? Que é um Exatamente. entendimento duvidoso que o estatuto não permite, que isso fique bem claro, né? Aham. Não, agora a gente falou de muita coisa da FAST, muita coisa da eleição. É impressionante como ainda tem coisa para falar, né? Mas, E surge muita dúvida. pois é, e é natural que essas dúvidas surjam porque os ritos não foram definidos ainda. Então, Exatamente. você tá vendo esse programa, a gente espera, né? Que as datas dos ritos já estejam definidos Sim. para que esse vídeo da FAST, exatamente com a explicação um pouco mais resumida, né, do que o nosso programa, que é um bate-papo um pouco mais longo, saia e você possa compartilhar no grupo de Zap, né, que é isso que faz o negócio Chegar em todo mundo. chegar em todo mundo, viralizar exatamente. A gente vai pedir para Sérgio fazer o texto. Por favor, mandar um E a áudio. narração. Um áudio, com certeza, é isso aí. Mike, temos mais algum tema? Acho que é isso aí, né? Não, é isso. Caso alguma coisa que foi explicado aqui não tenha ficado claro, queira tirar uma dúvida, deixa um comentário nesse vídeo que a gente vai repassar a turma da FAST, ou então você vai direto em... Fast.1936 no Instagram.
coordenador. Receba. Tem que divulgar, né? É isso aí. É isso aí. Então, gostaria de... Eu queria ouvir a voz do Mike. Não, a voz tá iniciando. Não, a voz Não, mas aí... Como é? O homem... Vai lá. Fast. Não, @fast.1931 no Instagram. 31 o quê, Mike? Todo atrapalhado. Vocês me pedem fazer as coisas, vocês sabem que eu me... Que torcedor é esse? Vocês sabem que eu Ele chamo... que falou com o Sabino Ribeiro. Diga aí. E 31 pra surgir em 36. Aí Entendi. tá antes de Sérgio, né? Pois é, você sabe que eu sou o cara que chamou Pedro Dantas de Pedro Oliveira. Aí vocês ainda me pedem pra narrar. Mas Tiago Dantas. E não foi? Vinícius Eutrópio de Vinícius Oliveira, Santana. não foi? Pedro Oliveira é jogador. Jogador, pô. Jogador. Não, mas tô falando do Oliveira de 2014. Do Oliveira Estaciano. era o 2013. Oliveira Não, volante. pô, 2014. 2014. 2013. Que entregou, 2012, entregou 2011. o Ah, ele jogo. jogou Ele e no Valdson. Confiança, foi. Ele e Valdson Ele jogou entregaram. 2010. Eu acho que foi um dos jogos que eu tive mais raiva na minha vida. 2009. E em 2014. Foi a dupla de zaga. Ele era do Valdson e Estaciano. Oliveira. Oliveira jogou 2014 no Estanciano. Foi, pô. Aí eu já não 2014 Enfim. Estaciano. Mas no Confiança ele jogou em 2013. Gente, olha, dúvidas como essa, onde Oliveira jogou, Em 2014. sobre o estatuto e as eleições, é @fast1936. Lá no Mike. Instagram. E Vertinho é ídolo, viu? Demais, demais. Queremos ele aqui. Uma pergunta só pra finalizar. Vamos lá. Renova ou não renova? Com certeza. Falou em Vertinho, né? Oxente, por mim ele já renova Ele automaticamente. já faz 10, de né? contrato São vitalício. 10. Hã? São 10 temporadas? Não, acho que são 9, que 9? entrou em 14, né? Ele veio junto com o River. Ídolo demais. E Então com a vamos... máquina de cortar grama também. Foi tudo no mesmo pacote. Veio no pacote, né? Se eu não me engano, ele só então- saiu uma temporada, né? Pro Água Santa e depois voltou. Isso, voltou para nos dar o acesso. Nem foi a temporada inteira, foi um trecho. Foi meia, né? Então vamos lá, despedidas. Sara, suas despedidas, suas palavras de encerramento aqui pra gente. Então é isso. Eu acho que eu vou bater mais uma vez na tecla, né? Sócio, torcedor, se interesse pelo seu clube. Você não é só alguns cifrões, poucos, mas alguns. Você também é peça fundamental em todo o processo e não dá pra gente ficar em rede social e arquibancada reclamando e xingando se a gente tá o tempo todo apático sem fazer nada. No mais, obrigada, meninos. Vizinho. Fê. Vizinho de lado também. Vizinha de lado também. Brigadão. Vocês não sabem como é importante esse espaço aqui para que a gente consiga informar, sabe? O que a gente começou a adquirir de informação, porque até bem pouco tempo a gente também não tinha informação nenhuma. Então, na tentativa de entender, a gente tem informação e a gente agora sente a necessidade de que toda a nossa torcida tenha essa informação. Boa. Ítalo, valeu aí pela participação e Finalizar suas... igual a Silvio Santos. Por favor. Boa. Maoi. Não, aproveitar e agradecer a Mike, a Fernando e parabenizar, porque realmente aqui, para gente que chegou cedo, né, gravar, produzir esse conteúdo não é fácil, é cansativo. Então, parabéns mesmo, assim, é um trabalho, são heróis azulinos da comunicação. É uma prestação de serviço. Prestação indispensável pro de clube. serviço por confiança. E eu queria, assim, finalizar dizendo que deixa essa mensagem. O clube somos nós. Tem que ter isso, o torcedor. Se o clube vai mal é porque, às vezes, a gente tá deixando alguém tomar decisão. Mas o confiança não é somente uma diretoria executiva, não é só um conselho. O confiança somos todos nós. Então a minha mensagem é essa, que as pessoas coloquem, né, o torcedor, o sócio, que qualquer coisinha que a gente faça ali que venha contribuir, seja uma cotinha para fazer uma recepção lá, né, tipo botar as bolas, seja uma grana para ajudar em alguma cotinha para pagar algo no clube, seja politicamente falando, participando, né, sendo conselheiro, formando sua chapa para disputar o pleito eleitoral, trazendo as propostas. Isso é importante e vem fortalecer o confiança. E espera, se a gente não discutiu, que o que precisa ser debatido no clube são projetos de médio a longo prazo. Um exemplo, o que nós queremos do Confiança nos seus 90 anos? A gente tem esse projeto, então, a gestão,
diretoria, conselho administrativo, conselho Tem fiscal. traçado um planejamento. Traçar um pra você planejamento chegar de até lá. clube. Um planejamento de clube, independente de gestão. Onde que nós queremos estar nos 90 anos? Onde que nós queremos almejar no centenário? Na Série A, como é que nós vamos fazer então? Por isso que é importante escolher e participar disso. Boa, Ítalo, boa. Danilo, meu velho, suas despedidas e lembre do Instagram. Então, o primeiro é agradecer tanto a Mike como a Fernanda pelo espaço, como o Ítalo falou aqui, esse espaço é de extrema importância. Queria agradecer também ao pessoal que faz parte da FAST e não Sim, pôde bem participar, lembrado. porque são 50 pessoas. Não ia caber mesmo, não. De fato não ia caber, mas todo mundo que tá lá colabora de alguma forma, Sim. com ideia, com a parte financeira também. E no mais, eu acho que é seguir isso aqui. Parece só um papel, mas é a coisa mais importante nesse momento de eleição, né? Sigam o estatuto, que é o mínimo que a gente exige. @fast. E para falar com a gente, fast.1936. Isso aí, somos aí. a faixa e somos o Confiança. Toma, receba. Receba. É isso aí, Mike. É muito bom estar com vocês aqui. Para você que chegou até aqui e tá nos ouvindo, a missão tá dada. Para você que é sócio, que não é sócio também, dá tempo de se associar, não só para contribuir, também para fazer parte da política, até porque O clube é seu, né? até a nossa intenção também é que no final do ano que vem tenha a Assembleia Geral para aprovação das contas, né? Uma das lutas que a FAST vai correr atrás. A Abrir um bancada PowerPoint, vai estar lá pelo cobrindo menos. ao vivo. Também estaremos com fé em Deus na cobertura aí. Agradecer a você que chegou até aqui. Lembrar que pode fazer sua parte. Agradecer a todos os nossos apoiadores, Mike, também. Exatamente. E deixe esse comentário aí, o que é que você achou do programa de hoje. Deixe sua opinião. Vá lá no Instagram da FAST, .1936. Também seguir lá, né? Ajudar a fazer esse conteúdo que eles produzem lá também chegar a mais proletários, proletárias, azulinos, a todo mundo que tiver interessado pelo nosso Confiança. É isso, Mike. Muito bom hoje, dia proveitoso. Confiança até o talo. Pois é. É isso, turma. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.